Falava, cara, eu quero mudar a minha realidade. Eu quero, tipo, colocar minha mãe pra morar numa casa boa, ter plano de saúde, conseguir viajar. Era o meu objetivo de vida. Gustavo Magalhães começou programando na adolescência, mas foi no marketing digital que encontrou sua zona de escape. Uma empresa que lucra mais de 15 milhões de reais por ano em todas as marcas, é referência em copy, funis e aquisição de creators. Minha mente ficou focada no erro durante muito tempo. Caraca, não deu certo. Se tivesse dado certo, só ficava nisso. Eu não seguia. Eu não tentava algo novo. Tipo, eu não conseguia, tava ancorado, tinha uma âncora na minha perna e eu tava ali. Tipo, caraca, nossa, se eu realmente conseguisse sacar o dinheiro que era pra eu estar ganhando. Minha vida sempre foi resumida em que eu queria criar algo que ninguém criou. Não que eu quero, vou reinventar a roda, mas eu queria fazer algo diferente. O mercado, eu ficava indignado. Eu lançava um produto, aí todo mundo tinha o mesmo pote, ou todo mundo tinha o mesmo escudo, todo mundo tinha tudo do mesmo. E eu não queria ter isso. Falava, cara, eu quero ter um produto que ninguém no mercado tenha. Tipo assim, embalagem massa, a pessoa olha e tipo, caraca, é um presente. A Be4U é uma plataforma que foi criada para você ter vendas com escala, para você vender cada vez mais, para você ter uma gestão inteligente do seu negócio e ainda ter uma base de mais de 200 mil creators qualificados que estão ali dentro da plataforma procurando produtos para vender, com a maior onda que já existiu na história do mercado digital, que é o crescimento da Creator Economy. Então, se você quer vender mais com inteligência, gerenciar o seu negócio com muita qualidade e aproveitar essa grande oportunidade que é a Creator Economy, a Be4U é o local certo para você estar junto com a gente. E a gente está aqui de braços abertos para te receber. Então, clica aqui no botão, clica no link be4u.com.br e lá dentro você vai fazer parte do nosso ecossistema, criando sua conta na plataforma, criando seu produto e crescendo através da nossa tecnologia. Eu sou o Criativo Bruno, o diretor de brand da Be4U. Eu sou o Matheus Mota, fundador e CEO da Be4U. E hoje, em mais um episódio, a gente tem uma joia rara do Brasil, um moleque que saiu do nada, literalmente, ex-favelado. eu também vim de uma periferia de Brasília, mas ele veio de um local chamado São Sebastião aqui, realmente é um local humilde. Sim. E ele simplesmente construiu um império através da internet, mudou a vida dele, já faturou mais de 50 milhões. Hoje ele é fundador do grupo ali da Dreams Nutrition, que são algumas marcas de suplementação, cosméticos, marcas virais, né, de produtos físicos. E essas marcas faturam hoje mais de 15 milhões de reais por ano e tem um valuation bem interessante. Uma marca que está crescendo cada vez mais com a força de creators, uma marca que, né, um grupo ali de marcas que está crescendo cada vez mais, fazendo um trabalho bem interessante no mercado brasileiro. E vai ser uma honra ouvir a história desse cara que era um aluno, um mentorado, hoje é um amigo, um parceiro, a gente joga bola junto, viaja junto. Então essa é a essência um pouco do que a gente faz aqui dentro da Be4U. Não é só uma plataforma, mas é uma comunidade, um ecossistema onde todo mundo cresce. Mas, irmão, tá todo mundo aí muito curioso. Tenho certeza que todo mundo vai querer saber um pouco da sua história, da sua jornada. Conta um pouco quem é o Gustavo, de onde você saiu de uma forma rápida, tudo que você construiu nesse período, durante a sua jornada, pra galera te conhecer. Não, e outra, seja muito bem-vindo ao podcast. Seja muito bem-vindo, né, obrigado. Finalmente saiu esse episódio. Finalmente, enfim, depois de anos já. Faz anos que eu tava querendo fazer esse episódio com o Gustavo. Moleque de 25 anos, né? 25 anos. 25 anos, quando eu te conheci, já tem uns 22. Logo tá com 25. Lá pra 22, eu te conheci bem antes. 25, e virou outro milhões. E virou outro homem. Virou empresário. Cara que sabe fazer dinheiro, só que hoje é uma outra mentalidade, outra visão. Então vai ser bem legal esse podcast. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Vamos lá. Eu comecei com 14 anos no mercado digital. Já fiz mais de 50 milhões de reais na internet. Para dar uma resumida maior assim, na minha história, como o Mota falou, eu vim de São Sebastião, uma cidade com poucos habitantes, assim, né? Tipo, poucos mesmo. Na minha rua, onde que eu morava, tipo, a maioria ou morreu ou tá preso, tipo, a grande maioria. E desde os 14 eu tinha decidido que eu queria ser rico. Falei, cara, quero mudar minha vida, quero ser rico, quero, tipo, dar um futuro melhor pra minha mãe, que eu sempre fui criado somente pela minha mãe, né? Ela é professora, cuidava de mim sozinha. Eu falava, cara, eu quero mudar a minha realidade. Eu quero, tipo, colocar minha mãe pra morar numa casa boa, ter plano de saúde, conseguir viajar. Era o meu objetivo de vida. E eu comecei com uma coisa bem específica. Eu falei, cara, onde estão os caras que mais ganham dinheiro no mundo? Aí eu vi que, tecnologia. Os caras que têm startup, os caras que estão desenvolvendo grandes empresas. Falei, é isso que eu vou focar.
Então, com 14 anos, eu comecei a estudar programação. E ao longo dessa jornada, né, e tal, estudando programação e tudo mais, saía da escola, estudava em escola pública, saía, ia direto para casa e ficava horas e horas, maratonando, estudando, parava, fazia um curso, ia para outro, fazia um curso, ia para outro, ficava nessa. Aí eu criei uma primeira plataforma, né, tipo uma startup que eu criei, vendi com 16 para 17 anos, que era Passando Maquiagem, que era uma rede social para maquiadoras. E você desenvolveu ou trouxe alguém para fazer? Então, eu comprei um projeto white label e eu fui implementando, personalizando essa plataforma. Legal. Aí eu peguei, vendi para um grupo lá do Rio Grande do Sul, que tinha umas lojas de maquiagem e tal, e eu peguei e conheci, tipo, os infoprodutos. Tipo, intercalando assim, resumindo como eu cheguei exatamente no digital. Conheci, que aí o primeiro produto que eu vendi foi o Maquiagem na Web. A primeira venda, eu tava até ali fora falando pros meninos, minha primeira venda foi do Maquiagem na Web, eu lembro até hoje. Quando eu entrei lá no e-mail, tava assim, ó, tipo, sua comissão. Eu falei, caraca, moleque. Fiquei muito doido. Chamei minha mãe pra ver. Eu falei, olha aqui a venda que eu fiz. Nunca esqueço. Mano, já fiz muita venda, mas, tipo, essa em específico eu fico... É a melhor. Não, é a melhor. Eu vou até procurar pra enquadrar. Os detalhes, né? Eu lembro. Exatamente, acordei, abri o e-mail, tava lá. Aí eu falei, caraca, mano, como assim? Aí, beleza. E dentro dessa... Tipo assim, eu criei uma página dentro do Facebook, na época, né? Pra jogar a galera pra dentro da plataforma, né, da rede social lá de maquiadores, que era Passando Maquiagem. Aí, em cima disso, eu falei, eu preciso, tipo, vender um produto no meio pra mim poder, tipo, sustentar os servidores. Porque, tipo assim, eu tava crescendo muito rápido, que eu pegava as postagens, né, na época que tinha acabado de chegar as reações no Facebook. Então, eu pegava as reações, exemplo, um delineado. Aí eu pegava e colocava o like, o amei, o uau e aquela de raiva lá. Aí, tipo, eu pegava o link... jogava dentro dos grupos de maquiagem e a galera começava, tipo, clicar pra seguir a página. Dentro dos grupos, que a galera começava a interagir. Tinha acabado de chegar, então era algo novo e todo mundo ficava compartilhando e tal, e eu ganhando seguidor. Aí eu falei, vou ficar rico, né? Vou começar, vou botar um produto no meio, eu preciso de dinheiro pra sustentar o servidor, não tenho dinheiro. Vou começar a vender o infoproduto, né? Aí foi aí que eu comecei realmente no digital. Vi, caraca, e eu consigo ganhar dinheiro vendendo através da internet, sem precisar ter uma tecnologia por trás, sem precisar ter um servidor super robusto, sem precisar ter um time ferrado de pessoas, eu posso fazer uma venda simples ali, a pessoa cair dentro de uma página minha, comprar e eu ganho meu dinheiro. Eu falei, caraca, é isso que eu quero. Entendeu? Aí foi aí que começou realmente, assim, o resumo da minha jornada. Perfeito. Foi assim. Legal, velho. Muito legal, porque o Gustavo, tipo, mesmo estando em um ambiente que não era nada propício a ter vontade de entender alguma coisa sobre o mercado digital, sobre tecnologia, é realmente igual, às vezes eu vou jogar bola lá com o Gustavo, com a galera dele, os moleques amigos de infância e tal. Tipo, é outra galera, é outra vibe, e o Gustavo mesmo assim buscou, né, conhecimento dentro de um ambiente que não te mostrava, né, como acessar isso. Não o conhecimento, você não tinha como acessar o conhecimento. Não tinha referência, não, ambiente não sabia. Referência. Não, eu voltava da escola, aí eu ia caminhando pra ir pra casa, aí os meninos ficavam tudo zoando. Já vai estudar, pô, não, você não dá futuro, não. Quem tu conhece, né? Quem tu conhece, que é rico, que, tipo, saiu daqui. Eu não conhecia ninguém, pô. Não tinha um exemplo, nunca vi uma pessoa, às vezes eu e os meninos param pra conversar e começam a ver cadê aquele fulano naquela época? Tal, casou, virou pai. Fulano, tá preso. Outro, morreu. Mano, é só isso. E, tipo, eu pegava, vinha direto da escola, vinha de perlar e tal, e se trancava. Tinha gente que achava que eu nem morava mais lá. Achava que eu não morava mais por conta que eu não saía de casa. Exemplo, quando eu terminei os estudos mesmo, tipo, no ensino médio, eu fiquei só focado em estudar. Fiquei 5 anos, mano. 5 anos preso, assim, dentro de casa. Sem sair, sem nada, só estudando, focado. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu tenho 5 anos pra mudar minha vida. Que sempre tinha aquele, né, aquelas páginas do Instagram, do Facebook, que falavam, né, que você se isole durante 5 anos e veja a sua vida mudar. Eu falei, vou botar em prática. Então, fiquei 5 anos focado. Ficava pedindo, mãe, tem como me ajudar num curso aqui e tal? Aí tinha curso que eu pegava e entrava nos... Até errado falar, né? Tava até falando pros meninos ali que, tipo, comprava uns piratas, uns cursos massa. Tinha até uma galera... te perguntar, falando que vinha pra casa estudar, eu ia perguntar, você assistia esses cursos no YouTube? Não, pô, quando eu via lá, eu ia atrás, comprava... Mas aprendeu, né? Deu um jeito, aprendi, talvez aplicou. E eu colocava em prática. Tudo que eu pegava pra estudar, eu colocava em prática muito rápido. Top, aí, nesse período, tem até uma passagem, assim, que foi muito importante pra mim, que eu acho que eu nunca cheguei a contar, assim, pra galera, que eu fui contratado na época para trabalhar no Grupo Saúde Brasil. Minha mãe tinha uma amiga
que tinha casado com um cara que tinha criado startup nos Estados Unidos, tinha feito vários projetos, e ele tinha vindo pro Brasil e criou o Grupo Saúde Brasil, que era uma empresa de plano de saúde. Legal. Aí ele me contratou na época pra me trabalhar pra ele, tipo, fazendo SEO, pô. Caraca. E eu não sabia de nada, pô. Nada. Aí ele foi lá e falou, tu vai vir aqui, vai trabalhar pra mim e tu vai fazer SEO. E eu falei pra ele, não, eu sei, pô. Domino. Mas aprende. Pode deixar comigo, eu domino. Nem Aí eu, existia chat GPT. mano, nem sabia o que era. Aí eu peguei, joguei no YouTube e comecei a pesquisar. Comecei a ver conteúdo gringo. Aí apareceu o Neil Patel, essa galera da época. Comecei a estudar com eles. Padrão. Comecei a realmente entender o que era. Cheguei lá, ele fez uma reunião comigo, eu lembro até hoje. Cheguei lá na sala lá, tava ele e o time dele, ele perguntando, e eu sabia de tudo, na ponta da língua já. Já Tal, tava. o que é SEO, tal, que não sei o que. E eu comecei a explicar a ele, cara que tá contratado. Aí eu trabalhei pra ele durante 6 meses. 6 meses. Aí nesse período que eu trabalhei pra ele, tipo assim, quando ele me colocou, tipo, nos primeiros 2 meses, a gente teve um resultado estrondoso, assim. Foi a empresa de plano de saúde no DF que mais vendeu durante esse período. Aí ganhava todos os prêmios, pô. Prêmio da Mil direto, pra viajar pra Cancún, pra vários lugares. Aí, na época, eu peguei uma estratégia específica que é o quê? Eu peguei todas as regiões, por exemplo, do Distrito Federal, e criei uma página específica pra cada um dessas cidadezinhas, assim, regiões, né? Tipo assim, plano de saúde Taguatinga DF, plano de saúde São Sebastião DF. Então, todo mundo que pesquisava essa palavra de cauda longa, que é long tail, né? Aparecia o quê? O nosso. Então, a gente ranqueava pra todos. Perfeito. Aí, essa foi a minha ideia, que eu vi de forma simples e botei em ação. Fiquei madrugadas e madrugadas, tipo, fazendo pra todos. Tipo, bem amadorzão. Pegava, só mudava o título, a head, né? O H1 e ia pra outras. E fui fazendo isso. Aí, nesse período, aprendi muita coisa. Ele começou a comprar curso dos americanos pra mim, começou a me ensinar o que ele fazia, que ele ganhava uma grana, mano, nos Estados Unidos, muito, tipo assim, só com SEO. Aí, tipo, e zero tráfego ali na rede de pesquisa do Google, pô, era só SEO e os caras faturavam muito. Aí aprendi muito isso com ele, aí, quando deu 6 meses eu falei, mano, eu vou sair. Tipo assim, ele me fez oferta pra mim, tipo, virar sócio do Grupo Saúde Brasil. Que legal, velho. Mano, várias ofertas, assim, tipo, tentou montar ele queria montar tipo, meio que uma startup pra galera que trabalha com plano de saúde, tipo, meio que se associar e ter seu site próprio, tudo dentro de um ecossistema, como fosse um Wix da vida. Legal. Ele queria fazer isso, aí eu não aceitei, eu falei, cara, a partir de agora eu vou criar meus próprios projetos. E ele Legal. falava, cara, tu vai ficar muito rico. Tipo assim, eu preciso de você, bora fazer as coisas junto. E até engraçado, tipo, só pra resumir um pouco, tipo, pouco tempo depois, assim, quando eu peguei a Dreams mesmo, exemplo, o Dreams Coffee, o primeiro Dreams Coffee, ele fez 20 mil reais, pô. Ele tava, tipo, trabalhando, exemplo, pra minha marca, entendeu? Tipo, trabalhando ali, criando conteúdo no Sério? orgânico Esse e cara, tudo o mais. dono dessa... É, o dono Caraca, da legal. empresa. Ele, sabia, não. pô. Então, tipo, é um Acabou case que- bem bacana, assim, pra, tipo, trazer um pouco da minha jornada, que eu comecei bem assim, que eu nunca Legal, falei isso pra legal. ninguém. Então, beleza. Cara, uma coisa que me chamou a atenção em tudo que o Gustavo falou foi o seguinte. O cara curioso. Cara, o cara tá lá numa situação desfavorável para muitas pessoas, porque o ambiente não ajudava, as amizades não ajudavam, as condições não ajudavam, mas a curiosidade e a vontade era maior do que tudo isso. E quando o Gustavo falou, cara, eu comprava o curso, pedia ajuda da minha mãe e estudava. E aí eu paro pra perguntar, cara, quantos jovens hoje no Brasil, eles vivem querendo um sonho? Que é o quê, cara? Querendo o sonho de viver digital, querendo o sonho de dar uma vida confortável pra mãe, querendo um sonho, querendo. Mas quantos estão buscando? Verdade. Cara, Gustavo saiu da escola, 2 horas estudando, 5 anos estudando, mas estudando e aplicando. E eu falei, cara, o cara é curioso. Só que não adianta só você ser curioso, estudioso. Ele falou assim, cara, eu executei o simples e executei rápido. Quando deu certo lá na empresa de plano de saúde, mas me chamou a atenção que o Gustavo falou, cara, a estratégia foi simples. Foi o mais simples Eu possível. entendi o que eu poderia fazer e executei. E um dos pontos mais importantes que a gente tem que trazer para quem tá ouvindo pra gente é, cara, a capacidade de execução rápida. Porque quando você olha, Gustavo, o resultado, 50 milhões, 25 anos, cara, o cara parece que multiplicou o tempo da 80. vida, por 25 anos já tem um resultado desse. Mas a quantidade de coisas que ele absorveu e executou foi o principal diferencial, tudo que ele falou. Mas ele se Que é- preparou antes, né? Ele se preparou. Preparou, a oportunidade apareceu. E Exato. você nem tava pronto pra oportunidade, mas você tava... É. Você entendeu que você não tinha nada que você não conseguiria aprender. Sim, e foi Muito até bom. até chega num momento que eu conheci o Mota com esse objetivo, que eu queria aplicar. Porque, exemplo, eu já tinha produtos físicos, né? Tipo,
inclusive encapsulado, Sim, sublingual, gel. É isso que eu ia falar. Depois dessa etapa, você entrou no digital. Da rataria. Você foi pro SEO, entrou no digital oficial, né? E já começou no mercado de capsulado, no mercado mais... Até pra, tipo, contextualizar isso, tipo, eu virei afiliado de alguns players do mercado, tipo, bem antigo mesmo. E virei top afiliado deles. Tipo, vendia muito, assim. Você foi meu top afiliado vários anos. Aí, eu conheci o Moto bem no passado, tal, ele falando sobre tráfego pago. Aí, eu lembro uma época que ele tava com um travesseiro, né, o Meu Sono. Eu falei, cara, o que ele tá fazendo pra ter esse produto? Eu falava, pô, eu só tenho... os produtos que eu vendo hoje são cápsulas, produto sublingual, mas beleza, como ele fez um travesseiro? Será que ele tá importando? Será que, tipo, tem alguém por trás? Eu não entendi. Eu falava, cara, eu quero entender isso. Era o Meu Sono e o Brain Hacker. Aí eu lembro que eu tinha um stories que você tinha postado. Caraca, não, fórmula nossa, tal, que não sei o quê. Queríamos 2 pra dar mais potência. Eu falei, caraca, como assim? Como ele fez isso? Aí eu fiquei com uma curiosidade. Aí eu, beleza. Aí na época você lançou uma mentoria que era do 0 a 1 milhão. Falei, vou entrar com o objetivo de eu me conectar com ele. Meu objetivo era só esse. Eu falei, cara, eu vou entrar pra me conectar. Só que quando eu entrei, tinha uma galera, entrou muita gente. Falei, mano, eu não vou conseguir acesso a ele fácil. Aí beleza. Como vou chamar a atenção? Como eu vou chamar a atenção dele? Aí eu peguei o Meu Sono e virei top afiliado durante 6 meses do Mota. Apenas aplicando SEO, sem investir R$1 em tráfego. Foi o que você aprendeu lá atrás. Exatamente. Peguei aquele conhecimento que eu já tinha, apliquei no travesseiro e durante 6 meses, sem investir R$1, eu fui top afiliado do Mota, né? Aí que eu comecei já a ter mais conexão, já, tipo, passei a ter mais, tipo, relacionamento e tal. Aí foi quando você lançou o Plano Marca, né? Que eu entrei. Eu queria que o Gustavo fosse meu amigo assim. Não, vou vender seu produto pra chamar a atenção. Me chamou, velho. Me conectar com você. Me chamou, sabe por quê? Porque a gente investia pesado, investia nos maiores influenciadores do Brasil, influenciadoras, Virgínia, Andressa Suíta, Débora Seco, Ana Paula Sebeste, várias. E aí a gente investia pesado e acabava que investir em tráfego também gerava um volume de tráfego em pessoas que iam pesquisar no YouTube, rede de pesquisa, e o Gustavo tava lá, só defendendo. Vídeo no YouTube, você escrevia meu som, até hoje, você escrevia travesseiro no YouTube, travesseiro, uma palavra-chave que tem alto volume, aparece lá o 3 vídeo melhores travesseiros ortopédicos. Aparece lá o vídeo do Gustavo, e eu nem sabia, velho. E eu só ficava vendo lá o Gustavo Magalhães, vendo ele realizar toda hora. Tipo assim, vendia muito. Sei lá, deve ter vendido 1 milhão desse produto. E aí apareceu o Gustavo Magalhães, velho, o que o Gustavo faz, velho? E eu lembro que tinha afiliado que vendia, depois sumia. E o Gustavo continuava. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa aqui. Aí quando eu descobri que era no YouTube, eu falei, não é possível. Eu falava pro meu time, ele só tá fazendo uns vídeos no YouTube aí, vamos fazer uns vídeos review. Quem quiser falar pra algumas pessoas da empresa, quem quiser ganhar dinheiro aí, ó, só fazer um vídeo no YouTube ali, sem segredo nenhum. Só fazer um vídeo review, mostrando o travesseiro. Mas ele tinha as mãos, ele ranqueava tudo, o vídeo dele ficava em cima de todo mundo. Mas deu certo, né? Tanto que a gente tá aqui hoje, até viajamos junto já, enfim, a gente é parceiro, amigo. Então, é isso, ó, ele fez a parte dele. E naquela época, né, acredito que eu era uma referência pro Gustavo. E hoje o Gustavo é referência pra muita gente tá assistindo esse vídeo. E é esse tipo de referência que eu queria ter quando eu comecei. Igual se eu fui uma referência pro Gustavo, e ao mesmo tempo agora, tem muita gente que vai olhar pro Gustavo e falar, cara, eu quero seguir esse caminho. Eu já sei que, consequentemente, eles vão cair no caminho correto, né? É o caminho de olhar para o mercado digital com a visão de longo prazo, né? Olhar para o mercado digital com a visão de construir algo sério. E aí o Gustavo, quando ele, depois que você começou, acho que o primeiro contato que você teve com um negócio mais sólido, mais sério, foi vendendo, né, o travesseiro ali, que você falou. Mas aí durante esse processo, você fez milhões, né, com venda de encapsulado, que foi o mercado que eu vim também, o mercado onde a gente promete mais, né, tem uma promessa mais agressiva, tráfego direto. A gente vive de oferta em oferta. Para o tráfego, se parar o tráfego, a oferta morre, para de vender, contingência, tiro, porrada e bomba, que é aquilo, né, faz o que tem que fazer, que é a chance de mudar de vida. E naquela época a gente faz de tudo para conseguir. Cash flow, toda hora. Mas foi bom, né? A gente passou pelo processo. Foi uma escola muito forte pra mim, que, tipo, hoje eu vejo que, tipo, eu não acho ruim, tipo, caraca, eu passei por isso. Com certeza. Isso me fortificou. Me arrependeu um pouco. Isso me fortificou muito, por conta que, cara, muito do conhecimento hoje que eu tenho de copy, funil de vendas, tráfego, canais de aquisição, tudo veio desse mercado. Então, do mercadozão black, tipo assim, rodei muito Taboola. Meu primeiro 1 milhão foi feito até aqui. Tipo, caraca, o Taboola foi no Taboola.
Difícil de rodar. produto para próstata que eu tinha. Então, cara, A bula, quem não sabe, é uma fonte de tráfego nativa. Native Ads, né? Tipo, você tá dentro de um blog e aparece uma notícia com, tipo, mascarada. Um segredo caseiro pra queimar a gordura. Tipo, como fosse uma notícia mascarada como um anúncio. Aí cai dentro de um advertorial e lá dentro a gente leva o nível de consciência pra poder levar a pessoa pra próxima etapa do funil. Top. E aí, nesse período, irmão, quando você começou ali, beleza, você fez dinheiro com o mercado encapsulado, então você aprendeu algumas hard skills, soft skills, tá ligado a funil, tráfego, copy, automação, beleza. E aí, quando que foi o momento que você decidiu, tipo, faturou milhões e falou, cara, eu quero... Qual a sensação que você teve, assim, quero fazer algo diferente, quero construir algo, sei que acho que eu te inspirei de alguma forma nesse período, mas eu quero fazer algo que esteja alinhado com os meus princípios, os meus valores. Qual foi a sensação e por que você quis tomar essa decisão de começar a construir marca? Vamos lá. Primeiro foi por conta que... Primeiro dessa primeira passagem que eu tive com o meu sono, né? Legal. Então foi relacionado a isso. Eu já queria fazer coisa diferente. Minha vida sempre foi resumida em que eu queria criar algo que ninguém criou. Legal. Não que eu quero, vou reinventar a roda, mas eu queria fazer algo diferente. O mercado, eu ficava indignado. Eu lançava um produto, aí todo mundo tinha o mesmo pote, ou todo mundo tinha o mesmo scoop, todo mundo tinha tudo do mesmo. E eu não queria ter isso. Falava, cara, eu quero ter um produto que ninguém no mercado tenha. Tipo assim, embalagem massa, a pessoa olha e tipo, caraca, é um presente, tem essa experiência. Eu já queria isso. Legal. Só que o que acontece? O meu ciclo não tinha como, pô. Todo mundo fazia mais do mesmo e era isso. Era normal fazer isso, entendeu? Aí quando eu vi, por isso que eu falei, cara, quando exatamente eu vi você falando do meu sono, Brain Hack, eu falei, cara, peraí, eu preciso disso? Eu quero saber como ele tá fazendo, que eu quero fazer também. Foi aí que eu fiquei doido, pô. Eu já tava pronto pra te ficar mandando mensagem lá toda hora, pedindo mentoria e tal. Aí foi aí que você apareceu, eu lembro até hoje. Teve um anúncio seu e tal, eu já te seguia. Tava esperando. Não, tava esperando, já pronto. Tu lançou ali, pronto, eu já tava pronto pra comprar. Aí quando você, plano marca e tal, bora. Tipo, eu quero saber quem são os fornecedores dele, eu quero que ele me explique como ele faz essas embalagens, quero entender como ele faz esses vídeos, que você faz uns vídeos bem institucional, bem top, assim, da meu som, uns criativos bem massa. Sem ser muito agressivo. Bem massa, tal, assim, no quadro, que não sei o que, e passa a pessoa lá com o produto usando, tu faz a questão de mostrar, aí agora vem o gancho. Tipo assim, você faz a questão de mostrar e ter orgulho do que você vendia. Tem muito produto que eu chego nos lugares assim, até hoje, eu não falo dos produtos que eu vendi assim, um ou outro assim que a galera acaba sabendo. Tem até um caso muito interessante, eu tava lá no Mastermind, aí o pessoal tá falando de um produto e tal, que tinha uma oferta assim, aí eu olhei, oxe, é meu produto assim, só que eu falei... Caramba! Aí eu fiquei quieto, eu falei, vou ficar quieto. Aí os caras, mano, os caras escalavam, faziam um funil assim e tal, deu, caraca, massa, hein? Massa. Tipo, sendo meu. Aí eu, pô, como eu vou chegar pros caras, hoje, tendo umas marcas e tudo mais... Chegar pros caras e falar, era meu, os caras, o quê? Como assim? Tu mexeu com isso? Então, tipo, meu objetivo sempre era esse, ter, tipo, orgulho. Minha mãe tomou os produtos da marca. Minha mãe fala pra todo mundo. Então, pô, imagina minha mãe falando os produtos. Orgulho, né? Meu filho vende isso aqui, ó. Pensava, do nada. Não tem coragem, né? Eu não tinha coragem, então... Faz o que a gente sempre fala, né? Vendo aquilo que sua mãe... Você venderia pra sua mãe. E foi essa narrativa que eu entrei. O modo sempre falava, você vai vender algo que você vai ter orgulho de mostrar pra sua mãe, pra sua família, você vai pegar e vai mostrar. Hoje eu tô entrando lá no meu Insta, tá lá, ó, lá na descrição, tá lá na descrição lá o nome, deixa o arroba, mas antes, nunca, na minha vida eu ia fazer isso, entendeu? Olha o Dreams Coffee aí, ó. Olha que legal. E o Beforecast é o único podcast, né, quando a gente faz episódios com produtores, a gente mostra o produto. Eu tava falando, eu falei, cara, tem que mostrar. A galera tem medo de mostrar o produto no mercado digital, como assim? Vou mostrar um produto pra fulano vai me copiar. Cara, olha isso, que experiência legal, embalagem super interessante. Primeiro café termogênico do Brasil surgiu nessa jornada. E só essa marca aqui, ó, mais de 10 milhões faturados no ano passado. No primeiro ano da marca, no primeiro ano oficial, mais de 10 milhões com a margem de lucro bem interessante, de 30%, mais 30% líquido. E aí você vê que, caramba, hoje tem orgulho que a gente vende. Então, quando a gente olha para um produto desse, a pergunta que fica é, cara, como que você teve a ideia de lançar o primeiro café termogênico do Brasil? Como foi que você chegou nesse conceito, assim, agora eu vou trabalhar a marca? Beleza, chegou a minha hora de construir a minha marca, de ter o meu produto, de construir o meu movimento. E como foi que você chegou na ideia do Dreams? Como foi que esse caminho? Então, eu fiquei fazendo um benchmark pesado. Eu falei, cara...
como já, né, vendo do mercado, por Você isso que eu entrou- falo dessa parte de conhecimento, eu falei, vou pegar algo em um nicho super escalado, que tem uma demanda muito forte. Aí eu, beleza, vou entrar no nicho de emagrecimento. Mas tá, o que tem no mercado de emagrecimento? Comecei a pesquisar. Porque meu objetivo, eu falei, beleza, vou criar uma marca, só que eu quero ancorar minha marca numa categoria. E você já queria Aí eu trabalhar com categoria grande. Eu queria pegar uma categoria grande. Aí onde que eu ancorei o Dreams Coffee? Eu ancorei ele na categoria de termogênico, que é uma categoria que tem mais de 100 mil buscas recorrentes. Aí você pode pegar todos os meses, pesquisar que termogênico vai continuar sendo termogênico. Então eu ancorei meu produto, peguei esse mercado, comecei a analisar o que as pessoas pesquisavam relacionado a esse produto. Aí eu vi lá, termogênico com cafeína, sem cafeína. Aí tudo era Legal. com cafeína. Falei, pô, já pensou um café termogênico? Uhum. Aí foi esse viés. O brasileiro, tipo, o café é uma das bebidas mais consumidas no Brasil e no mundo, né? Uhum. Então eu falei, pô, já pensou a pessoa acordar, aí eu já pensando em copo, tudo, pô, um mecanismo desse, pô, tu acordar o seu dia tomando um café que vai te dar energia, vai inibir seu apetite. Aí foi aí que veio a sacada. Então, o insight, os inputs, né, como eu gosto de falar, os inputs vieram dessa linha de conhecimento que eu já adquiri no passado. Que era sempre, quando a gente vai SEO, produzir volume de busca. SEO. SEO é o quê? A gente analisar volume de busca. Então, tudo que eu vou fazer hoje, eu trago esses princípios. Primeiro, analisar o volume de busca, ver se essa categoria tem produtos que são best-seller, que vende muito. Analisei, eu vi que esse mercado, pô, termogênico, tem muito termogênico super escalado, vendendo muito na gringa, muito no Brasil. E comecei a analisar todos esses mercados, que foi o que eu aprendi com o Mota sobre isso, né? Analisar o mercado americano Essa e tudo foi a primeira mais. etapa, né? Ali dentro Foi. do Acelera Marca, né? Que Foi a primeira nossa, etapa. a mentoria ali de construção de marca. O benchmark, né? Etapa de pesquisa, mineração. E o Gustavo, como ele já tinha essa habilidade de funil, né? De tráfego, ele fez estudos, né? Viu lá nos Estados Unidos tinha, né? Uma tendência também forte para esse... Sim. Com produtos parecidos. e tal. Tinha uns E aí isso café lá trouxe uma com visão, né, pra cogumelo, tinha outros assim top. que tava super escalado. Falei, cara, vamos lançar no Brasil. É muito legal isso daí. A gente tem que parar e entender que, cara, as ideias não surgem do nada. As pessoas acham que eu vou inventar a inovação do mundo, um novo produto, vai mudar tudo. Não. Cara, você analisou o mercado e pegou 2 pontos. Cara, eu olhei o nicho super de alta demanda, que é emagrecimento, e eu entendi a categoria. Falei, café é um produto extremamente consumido no Brasil. Se eu fizer um café que emagrece, um café termogênico, eu vou ter muita demanda. Cara, é simplesmente você combinar coisas que já funcionam para criar uma coisa nova. E quando o fator de inovação que o Gustavo trouxe aqui para a marca viral dele, que é a Dreams Coffee, cara, foi já o que já funcionou. É o que já estava validado, de um mercado que já existe, que já tem demanda, olhando principalmente o mercado americano. E isso, o Cris e o Mota bate o tempo todo dentro da metodologia. E, enfim, dentro do ecossistema da Be4You, a nossa metodologia está lá dentro do Acelera Marca, que é a nossa incubadora de marcas, que a gente acelera marcas de produtos físicos virais. Então, assim, você não precisa reinventar a roda. Você não precisa investir milhões para poder desenvolver uma ideia. Você não precisa comprar uma franquia cara para começar um negócio. Não, você precisa combinar coisas que funcionam e fazer algo rápido, um MVP rápido, direto. Isso daí é o sensacional. E falando disso, como que foi assim, os resultados iniciais, né, quando você começou a Dreams Coffee, e como foi o processo, assim, desde MVP, que é legal também, que é uma usabilidade que você aplicou muito bem. Vou trazer bem esse conceito de MVP, que foi o que eu aprendi quando eu estava querendo trilhar o caminho de startup. Legal. Então, quando a gente entra dentro da metodologia ali, vou criar uma startup. Startup enxuta, né? Startup enxuta. Até, se trata no livro que me impactou, mudou minha vida, foi o Startup enxuta. Então, inclusive, recomendo pra vocês. Vários podcasts eu já falei, mas deixar de novo o link aqui embaixo. Eu era uma pessoa muito... Cara, era perfeccionista demais. Tudo pra mim tinha que ser muito perfeito. Então, beleza, mesmo eu começando com 14 anos, bem novo, tipo assim... Sem condições. Sem condições, sem nada. Eu queria fazer o negócio. Ter o time e tal, você não tinha dinheiro pra nada. Então, quando eu li aquele livro a primeira vez, Startup Enxuta, e eu comecei a ver o modelo simples. Primeiro você começa com skate, depois você vai pra uma bike, depois você vai pra uma moto, e aí assim vai indo. Então, exemplo, o primeiro Dreams Coffee, ele foi um pote bem simples, não tem nada a ver, hoje é sachê e tal, mas não era isso. Vou até botar a foto aí pra galera. Era um pote, a gente fez o primeiro 1 milhão com esse pote, pra o quê? Pra validar a narrativa. Quanto tempo? Você lembra? Cara, não lembro exatamente. Foi uns 60 dias, assim. Foi mais ou menos. Foi bem rápido. A gente fez o primeiro 1 milhão.
Aí eu trouxe uma narrativa, assim, que, tipo, não era tão marca, assim, tipo, era mais um direct response. Aí eu lembro que eu mostrei pro Mota e eu ficava, caraca, nada, pera aí. Aí Você me ensinou, eu tô... Aí eu ficava até meio com vergonha, assim, de mostrar e tal. Aí eu comecei a ver o conceito que o Mota tava trazendo com as outras pessoas. Eu falava, pera, tô fazendo tudo errado, pô. Mas... Tô fazendo tudo errado. Validou e melhorou. Porque, tipo, lá no encontro, o primeiro encontro que teve, todo mundo com uns PDF, tudo bonito. Assim, apresentando a marca, o brand. Eu não tinha nada, eu tinha uma foto com fundo branco. E o pote zoado ainda. O pote mal zoado. Aí o Mota e a Ellen, não, você vai lá. Eu morrendo de vergonha, porque eu era muito tímido. Aí o Mota e a Ellen, não, você vai. Eu não. Aí a Ellen chegou lá em mim, você vai sim. Você vai sim. Aí eu peguei, fui lá na frente, eu falei, primeiro, eu tenho até o vídeo. Esse é o primeiro medo de falar. Aí eu falei, é o seguinte... Eu tô criando esse pote aqui, mas minha ideia é matar o produto. Eu falava de matar assim o produto, mas era o quê? Eu vou sair dele, validar a ideia, o conceito, fazer um MVP para me criar algo novo. Então, perfeito. Todos os produtos hoje que a gente vem produzindo, exemplar o multicolágeno, a gente já fez o rebrand, já é outro produto. O Grim começou com um produto, já é outro produto. Então, todos os produtos que a gente vem fazendo, a gente traz muito esse conceito de MVP. A gente começa com o mínimo viável e vai inovando. Que é o que a Apple, que grandes empresas fazem. Elas começam com um produto e todo mês, ou todo ano, no caso, eles trazem uma nova atualização. E isso traz esse efeito pro mercado. Caraca, algo novo, pô. Olha isso, eles estão realmente crescendo e tal. E a pessoa fica com aquele senso, nossa, eu preciso desse produto. Deu uma refrigerada na base, né? Pô, lançou um novo sabor. Ou criou uma nova embalagem. É isso. Gente, grandes marcas fazem isso o tempo todo. Exatamente. O sabonete Dove, eu sempre olho. O sabonete Dove, ele muda de embalagem todo ano. E tá lá, nova embalagem, só pra refrigerando na base, pra vender de novo. Você fala, caraca, velho, se essas marcas grandes fazem isso, que é renovar o branding todo ano, ou de tempos em tempos, por que eu não vou fazer isso no meu produto? Mas o Coca Zero, né? Coca Zero era uma merda, e melhorou. Coca Light, foi mudando o nome, foi até acertar. Foi acertando o produto, e é isso que é o jogo. E quando o Gustavo fala de MVP, cara, é você fazer o mínimo produto viável. Qual é o produto mais simples, mais fácil que você pode fazer para rodar rápido? E aí eu aprendi um conceito com o Mota, que ele fala, cara, a gente tem que ter uma mentalidade bootstrap. E o que é isso? Todo negócio que você for fazer ou for formar, você tem que pensar no seguinte, esse negócio, ele tem que ter pouco dinheiro, pouco recurso. Você não precisa de muito dinheiro para começar uma marca viral. E sem pressão. Você não precisa colocar pressão. Você não precisa pegar um investidor e fazer esse cara acreditar na ideia e fazer muitos produtos. Cara, é um único produto com pouco dinheiro. Qual é o outro ponto? Aplicar rápido. Aplicar rápido. Cara, definir a ideia, construir o produto e vou buscar um micro resultado. Esse é o ponto. E o quê? Colocando a meta ousada. O que é legal que o Gustavo falou, cara, mesmo com o MVP do pote, que ele tinha uma imagem com fundo branco, o cara aplicou rápido e quando ele chegou no primeiro milhão, em 60 dias, 90 dias, no seu tempo certo, ele falou, não, beleza, validada a narrativa. Agora eu vou fazer as otimizações nesse produto. Então, se o empreendedor digital, se hoje o dono de marca, ou quem quer ser dono de marca, ele começa a pensar, cara, como eu posso fazer rápido para errar ou acertar rápido e organizar minha rota sem me arriscar ou sem colocar muito recurso, é a mentalidade certa. Porque é a mentalidade que as grandes marcas que estão hoje dominando o mercado, elas tiveram no início. E eu vejo que todo mundo assim, cara, eu tenho que fazer branding, cara, eu tenho que fazer um processo. Eu falo, cara, eu sou especialista em branding há muitos anos. Cara, o Bruno que fez todas as minhas marcas. Fiz todas as marcas Moto hoje ajudando o Gustavo. Hoje tá o Bruno, tá refazendo todos os... Tá fazendo esse projeto massa pra gente. Tá sendo um movimento bem legal, mas, cara, todo mundo tem um medo dessa palavra, né? Branding. Cara, branding é você construir uma memória e um significado na mente das pessoas. Só que isso só acontece quando o seu produto vai pra rua, quando você testa a narrativa, quando você faz o negócio rodar. E quando o Gustavo falava, faz o MVP... O Gustavo, mesmo depois de faturar milhões, são mais de 50 milhões faturados, as marcas consolidadas, eu tenho uma absoluta certeza, se o Gustavo for lançar uma outra marca, inclusive tem uma marca para chegar do Gustavo nova, ele vai fazer um MVP de novo. Exatamente. Com pouco dinheiro, com pouca estrutura, aplicando rápido para ter resultado rápido. Isso é muito forte, você tem que instalar isso na sua mente. Você, vou começar uma marca, vou começar um negócio, MVP, uma mentalidade bootstrapping para você aplicar rápido,
acertar rápido e entender o processo. E isso é tão forte, velho, que a gente parar pra analisar todas as maiores empresas do mundo, literalmente todas começaram com essa mesma ideia. Steve Jobs começou na garagem, igual um maluco, pegou um amigo dele da faculdade, que era o sócio dele, começaram a fazer umas maluquices lá de computador, depois começou a validar, trouxe um investidor e começou. O Zuckerberg começou na faculdade também em Harvard. No dormitório da faculdade, começou o Facebook. O Elon Musk também, malucão, não veio de família rica, simplesmente dedicou ali, começou do zero, quando foi ver, tava explodindo foguete no espaço. Então, assim, isso já é algo validado e testado, e eu sempre falo pros meninos, falo, velho, é impressionante como não tem como derrubar ou parar um fundador, um cara sonhador igual o Gustavo, igual eu, igual o Bruno, com sangue no olho, com vontade de fazer acontecer. E aí você pega esse moleque, bota esse moleque dentro de um desafio, dentro de um mercado gigantesco. E aí você bota outra pessoa que tem milhões no bolso, tem um monte de empresário por em volta, ou tem o pai falando, filho, toma aí. Tem o Neymar, ó, tem a cara do Neymar aqui pra colocar no produto. Do Neymar. Mano, você pode pegar o maior influenciador do Brasil, por exemplo, dar dinheiro para o cara. E o cara, mas não tem o sangue no olho, não tem a vontade, não tem o perfil bootstrap. Você vai botar pra rodar, não vai dar certo. Não vai sair do papel, a marca não vai faturar, ou às vezes sai e depois desfoca, não é o projeto, não é o único projeto, não é o foco. Sim. Então é interessante, né, ter essa visão, né, que é um aprendizado que a história do Gustavo traz pra gente, a minha também, a do Brunão. Começa, depois você melhora. E dentro do processo de construção de um negócio, a gente tem aquelas etapas, né, que é, você começa um negócio, aí depois você transforma esse negócio em uma empresa, depois transforma essa empresa, você vai melhorando o processo, começa a trazer alguns funcionários, você transforma essa empresa em uma marca, e o último stage é essa marca virar um ecossistema. Exatamente. Então o Gustavo, ele mesmo já tendo uma estrutura, ele ainda está começando todos os produtos com a ideia de ser um negócio. Vamos começar, vamos validar, depois a gente melhora. Mas hoje já tem mais recursos, então já começa bem melhor que ele começava antes. Então, o produto já começa mais bem preparado. Por exemplo, ele está fazendo um novo produto agora, que é um produto que ele entendeu o jogo. Depois que você entende o jogo, fica mais fácil. Mas é um produto que já começou comprando equipamento, maquinário, investindo ali 6 dígitos em equipamento, mas a gente já sabe que é certeza que vai dar certo, já tem experiência, já tem bagagem. Então é importante essa mentalidade de bootstrap. Igual, tô aqui, tava até abrindo aqui o produto do Gustavo, ó. Isso aqui foi a versão, né, final, né, otimizada, mas a primeira ainda vai ter mais atualização. Ainda vai melhorar. Mas a primeira era um potezinho feio. Sim. E agora, olha a experiência que tem, ó. O dia só começa depois de Dreams Coffee, compartilha um momento no Instagram. Aí você vê o sachê, olha que legal, velho. Você recebe o sachê individual, carrega na mala, na mochila e toma isso de manhã. Tem a logo aqui em vários lugares. Cara, olha a experiência do produto. Mas não começou assim. Começou nada. O pote que começou era bem zoado, inclusive. Mas é isso, assim, você começa, depois você melhora. E o ponto legal de a gente identificar, porque quando a gente fala assim, vamos lançar uma marca viral, vamos fazer um branding, começar nesse mercado que a gente, né, ensina as pessoas a tocarem e a B4U tá absorvendo toda essa galera, todo mundo pensa, não, beleza, eu tenho que aprender algo novo. Cara, o Gustavo falou que, cara, eu tinha até vergonha, mas no início do MVP, eu fiz uma estratégia com o que eu sabia. Exatamente. Dominava uma habilidade, ele tinha uma habilidade muito forte, que era, cara, fazer oferta, fez uma oferta mais adequada a um modelo de marca, aproveitou o que é a zona que ele é bom. Genialidade. A gente sempre fala disso, né? Quando o dono de marca, ele escolhe um tipo de marca, a gente tem vários tipos de marca viral, a gente sempre fala, cara, vai na sua zona de genialidade. Você sabe ter creator, sabe fazer conteúdo, vai nessa zona. Se você é um cara bom de performance, vai nesse lado. E aí eu queria fazer uma pergunta pro Gustavo. Cara, qual foi a principal habilidade que você viu em você? Cara, Gustavo, cara, eu sou muito bom nisso aqui. E que você sabe que foi essa habilidade, quando você trouxe pra marca, o negócio deu certo. Foi, como eu tenho outra empresa que é de produção de conteúdo, né? Hoje a gente é o maior parceiro da Amazon no Brasil. No ano passado, só com essa empresa a gente levou para a Amazon gerou 22 milhões para a Amazon. Não que seja 22 milhões que veio para nós, mas foram 22 milhões ali somente fazendo conteúdos dentro do YouTube.
Como afiliado da Amazon. Como afiliado. Legal. Isso como afiliado, entendeu? Dentro do YouTube e do Google com blogs. Então, tipo, no ano passado somente a gente distribuiu lá pra eles, lá gerou, né, 22 milhões de reais. Exato. E essa expertise de criar conteúdo, de fazer isso... Foi a mesma expertise que você usou pra gerar milhões pra mim também. É, Que era vendendo tráfego. exatamente. E foi a mesma expertise que eu implementei dentro da marca. Que foi o quê? Pô, já tinha um conhecimento, tipo, pô, meu conhecimento sempre foi muito focado ali em oferta e escala. Tipo, eu sempre foquei muito nisso. Então, pô, eu falei, vou criar agora um braço educacional para ensinar um pouco do conhecimento que a gente já tem de produção de conteúdo, sobre essas coisas, para trazer uma base forte de pessoas comuns a venderem ali dentro do TikTok. Cara, muito bom, muito bom. Muito bom. E qual que foi... Beleza, então você começou a fazer... Né, pelo que você falou, que acho que a galera, todo mundo fica pensando, Gustavo, o que você fez, velho? Tá, eu entendi, você fez a marca, você começou como MVP, depois você acertou a narrativa, você foi melhorando, mas fosse explicar as etapas, velho, as etapas estratégicas que você executou de uma forma rápida, pra chegar no primeiro milhão, pra chegar num ponto de caramba, eu acertei a mão nesse produto, e estamos fazendo muito dinheiro, e agora eu vou começar a otimizar. Mas quais foram as etapas, desde o zero até a etapa de hoje, assim? Primeira foi oferta, validar a oferta, né, a narrativa do produto, testar a página de vendas com VSL, tipo, no caso foi a VSL, a gente jogava para VSL ali, validamos essa narrativa dentro da VSL, escalamos, 1 milhão, pronto, primeiro ponto. Aí o segundo ponto, beleza, o MVP deu certo, a narrativa tá validada, beleza, vamos pro próximo, vamos otimizar, vamos aprimorar o produto. Então a gente pegou o produto, aprimorou ele. Então pegamos, pô, agora eu pensei, tipo, cara, imagina chegar numa caixa na casa da pessoa, imagina essa experiência, ela chegando, recebendo uma caixa, abrindo como fosse um presente. Aí eu vim com essa narrativa, eu falei, pô, vou fazer isso. Mas aí eu fiquei tive até um bloqueio na época, do seguinte, nunca vi ninguém vendendo em caixa. Uma caixa com sachê dentro, 30 unidades. Falei, será que isso dá certo? Aí eu falei pra algumas pessoas que já eram do mercado, às vezes tu é louco. Tipo, é loucura isso. Como assim? Se ninguém fez, pô, imagina, uma caixa nos Correios do Brasil. Como vai chegar na casa do cliente? Ou o tamanho, imagina o frete que você vai pagar. Aí eu falei, vou fazer, vou apostar. Aí eu fiquei dias assim, pensando, todo dia eu ficava, cara, será que vai dar certo? Sempre aquela vontade de querer fazer algo diferente, né? Cara, será que isso aí vai dar certo? Tô começando a achar que não. Aí eu ficava com isso, que eu perguntava, a galera falava, não, isso aí é loucura, pô, tu fazer isso, uma caixa que vai chegar na casa do cliente, entendeu? Aí beleza, aí vamos pro segundo ponto. Aí o Mota veio com essa seguinte viés, Creator Economy, começou a falar sobre isso. Aí isso é praticamente o que eu faço. Eu já faço isso há mais de 5 anos, com a outra empresa que eu tenho, produzindo lá pra Amazon e tal. É a mesma coisa, só eu preciso criar um novo modelo. Tipo assim, preciso agora adaptar e trazer novas pessoas pra gerar awareness pra minha marca. Tipo assim, aumentar o meu reconhecimento de marca. Aí eu já comecei a pensar em quê? Em volume. Volume que eu sempre, quando eu vou fazer qualquer produto, vou lançar qualquer coisa, eu analiso esses dados. Eu comecei a falar, eu vou atrás de volume. Aumentar o volume. Exemplo, hoje, tu pesquisa lá dentro do planejador de palavra-chave do Google, pesquisa Dreamscoff, tem 100 mil buscas mensais. Pesquisa Grim, tem 100 mil buscas mensais. Multicolagem já tá quase chegando em 100 mil buscas mensais. Ou seja, a gente tá batendo de frente com a categoria. As nossas buscas, daqui a pouco, vai passar da categoria. Por exemplo, que foi o que a CIMED fez. Hidratante labial, tem 100 mil buscas mensais. Carmed, mais 500 mil. Então esse foi o jogo ali de awareness. E quando eu vi como uma oportunidade. O Mota falando, eu falei, eu fui lá nos Estados Unidos, os caras estão fazendo. Eu fiquei, mano, não tem como. Porque, tipo, eu tinha um preconceito enorme com o TikTok. Enorme. Tipo, eu não tinha conta, tinha nada. Eu lembro que o Mota falou quando eu entrei, mano, eu tava todo perdido. Tipo, parecia uma idosa, assim, tipo, mexendo. E eu, cara, beleza. Não sabia de nada, não entendia nada como funcionava o TikTok. Aí eu, beleza, deixa eu entender uma coisa. É uma rede social, o algoritmo é o mesmo do YouTube, é o mesmo do YouTube, ou do Google, é o mesmo do Instagram. Então, os algoritmos, eles têm qual intenção? Aumentar a retenção dentro da plataforma. Fazer você ficar o máximo de tempo possível lá dentro. Ou seja, ele vai entregar. Aí, analisando o TikTok do jeito que era o algoritmo, eu comecei a estudar o algoritmo dele, para entender. Eu falei, mano, a entregabilidade do TikTok é alta. Falei, é muito alta. Até hoje, tipo, no caso, o Instagram agora vem entregando também muito forte isso. Mas aí foi esse ponto, né, que veio a Creator Economy,
Que onde a gente, exemplo, se tratar exemplo de TikTok, no ano passado foram 15 milhões com Dreams Coffee somente no TikTok. Bizarro, De forma orgânica lá dentro, né? Bizarro. Muito bizarro. Fora várias e várias mulheres tráfico, que fazem parte do nosso ecossistema. Tem menina que faz 50 mil por mês líquido. Vendendo produtos virais. Exato. Vendendo nossos produtos. Estamos atrapalhando o seu episódio novamente, dessa vez para dar um recado para as creators que estão cansadas de depender de publis e de agência para fazer os seus trabalhos. Na Be4You você pode escolher o seu produto, fazer vendas e ganhar dinheiro, ganhar comissões reais através diretamente da plataforma, sem ter que depender da aprovação da marca. Se você é creator e quer monetizar a sua influência com liberdade, autoridade e criatividade, entre na Be4You agora, se cadastre e comece a vender. E, tipo, eu falo pra galera, pô, todo mundo, tipo, hoje, o TikTok Shop tá no mercado, beleza? O que acontece? O pessoal acha que é só ter um monte de creators e direcionar pra vender o produto, mas não é isso. A pessoa não vai comprar qualquer coisa, ela tem que despertar um desejo, um interesse, entendeu? Vem aquele gatilho, né? Caraca, isso é diferente. Pô, um café que vem numa caixa, um sachê, eu quero isso. Tipo, a pessoa olha e fica com desejo. Eu vejo que a galera hoje tá lançando, continua com blackzão, jogando os produtos que todo mundo tem dentro do TikTok, achando que tipo, é só ter volume. Sendo que é ter uma marca que tem um branding bacana, que tem uma formulação massa, que vai fazer a pessoa comprar mais de uma vez, vai ter um LTV bacana. Então tem tudo isso por trás. Então, tipo, contextualizando, só no ano passado foram 15 milhões no TikTok. Top, velho. E é legal que... Legal demais. Esse é o... Vou até tomar aqui, deu toda vontade de tomar um Dreams Coffee. Vamos lá, pô, abrir. Mas é legal que, igual você falou, tem gente que tá olhando pra esse mercado, né? Porque agora, novidade, né? TikTok Shop veio pro Brasil e tudo mais. Aí tá todo mundo, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro com o TikTok. Meu Deus, se eu ficar fora, eu vou perder dinheiro, eu vou perder a oportunidade de igual pegar Bitcoin no começo. E a verdade é que quem já entendeu esse jogo há muito tempo, já tá com um produto viral e entendeu que o segredo não é o TikTok, é comunidade. É criar uma comunidade de creators, né? Educar essas creators, ensinar para elas como vender. Então é legal porque hoje a gente não tem medo nenhum de mostrar o produto. Né? Não, zero medo. Nenhum, porque não tem como copiar aquilo quanto mais que foi estruturado. Tá gerando brand, pô, awareness aí. E antigamente, né? Você acha que o quê? O produto tava na mão do Mota aí, pô, vai vender 3 vezes mais. A gente tá falando sobre ele, tá gerando awareness. A gente usa, velho. Então essa parada é muito louca. Enquanto o mercado tá preocupado em gostei dessa ideia, eu vou criar um Coffee Dreams. Vou criar um Coffee Dreams Boom Bless Dreamy. É a marca que a galera quer copiar. Só. Então as pessoas às vezes ficam achando que existe um segredinho, né? E eu lembro que eu falava muito pro Moto, falava, cara, os caras tá me copiando e tal, o Moto, não tem como copiar. Aí ele trazia toda a narrativa. E isso é muito verdade, pô. Desde, tipo assim, se eu for pegar os últimos 1 ano, exemplo, Dreams Coffee, trazendo esse exemplo. Nos últimos 1 ano, ele manteve a mesma taxa de buscas mensais, média de 100 mil. Tipo, pô, quando eu criava ofertas ali, tinha uma tendência de crescimento. Pô, entrava no Google Trends ali, tinha um volumezinho temporário. Alguns dias de crescimento. A gente escalou muito, pô, todo mundo tá pesquisando, beleza, tem um volume, tem uma tendência de crescimento, beleza. Só que manter uma consistência em 1 ano, com a média de 100 mil buscas por mês, eu vejo muita marca grande, que exemplo, que o Dreams Coffee é uma marca nova, tem mais buscas. Tem bem mais buscas. Sim. Eu já vi muita marca grande, que é muito conhecida no mercado, que o Dreams Coffee... não tem tanta busca. Não tem tanta busca. É um concorrente forte, que não tem a mesma quantidade. Não tem. Que é no mercado de café, né? Não é um concorrente direto como um café termogênico, mas é um café energético. E é muito louco. Por quê? Porque a gente entendeu o jogo, velho. O Gustavo entendeu. O Gustavo entendeu e ele tá provando a força dos creators. Porque o Gustavo falou, entendeu o jogo? Ele falou, cara, quanto mais creators eu tenho, se eu posicionar meu produto no TikTok, eu vou ter mais descoberta. E quando ele fala de, cara, volume de pesquisa, o cara que tá pesquisando não é o cara que comprou. Exatamente. É o cara que tá buscando comprar. Onde foi que ele descobriu? No TikTok com as creators. Então, tem a venda que vem direto da creator, que a pessoa vai comprar lá, direto do TikTok, pegando o link ali de pagamento da Be4You e avançando. Mas todas as suas outras zonas de conversão vai performar melhor, porque as pessoas estão buscando a sua marca. Exatamente. E até todo funil alimenta, né? É um fator muito interessante, porque alimenta de graça, o que a gente implementou, quando eu peguei para analisar, exemplo, o algoritmo do TikTok, eu analisei como o YouTube. Mas eu vi, tipo, eu comecei a ver notícias, assim, que, pô, o TikTok hoje, pra geração Z, é a rede mais buscada. E eu via isso na prática.
Exemplo, todas as pessoas que eu conheço, quando eles vão, quer ir num restaurante, quer fazer uma viagem, quer assistir um filme, ele joga lá no TikTok, na rede de pesquisa do TikTok, pra assistir vídeos. E exemplo, a primeira estratégia que a gente implementou que deu muito certo pra gente foi o SEO interno dentro do TikTok. Nós posicionamos café termogênico. Isso é forte, termogênico. né? Estratégia, então, caramba. eu sempre, quando eu vou fazer call com as meninas da nossa comunidade e tudo mais, eu sempre falo, posiciona pro termo da categoria. Qual é o termo? Termogênico. Então, toda hora que você pesquisa, então, eu já sei, todo mês tem uma média de 100 mil buscas para termogênico. Beleza, a pessoa vai buscar exatamente pela palavra-chave, termogênico. Ela vai lá no TikTok e pesquisa. Quando ela pesquisa, vê um negócio diferente. Pô, caraca, um sachê termogênico, será que esse café é termogênico? Não entendi. Aí a pessoa começa a assistir. O algoritmo, com a inteligência dele, a pessoa gerou interesse nesse produto. Então começa a aparecer o quê? Várias creators mostrando a experiência dela com o produto. É o funil perfeito. Perfeito isso, né? A pessoa começou a consumir, pronto, já era. Ela fica num loop eterno. Fica ali no loop. Toda hora vai aparecer isso. Então, o algoritmo, ele funciona em qualquer meio, ele funciona da mesma forma. Aumentar o tempo de retenção da pessoa dentro da plataforma e quando ele entende que você teve uma retenção boa, em uma palavra-chave que tem um volume, aí ele vai se posicionar na palavra, criar conteúdos para a palavra, ter um produto viral e começar o loop eterno ali do algoritmo. Que ele entrega de forma... Cara, ele entrega sozinho pra você. Isso aí foi massa, que foi uma parada que a gente, né, meio que foi descobrindo assim junto, né? A gente, os mentorados, o Gustavo, tipo, os nossos mentorados aplicando ali. E aí quando a gente começou a entender, caraca, velho, as pessoas, né, que eram eu estudava muito pra entender o que estava acontecendo no mercado, né? Por que as pessoas não confiam mais em grandes influenciadores e confiam em pessoas comuns? E aí comecei a entender que tem um neuromarketing por trás, tem uma mudança de comportamento de consumo das pessoas. As pessoas compram produtos hoje de uma forma diferente, como compravam antigamente. Então a tomada de decisão para fazer você ir lá e passar o cartão é totalmente diferente do que era antes. Exatamente. E aí a gente começa a entender isso e começa a entender, caramba, hoje em dia a geração Z, ela pesquisa no TikTok para comprar um produto. Velho. Isso é muito louco. Pela primeira vez na história, mudou, né? A grande fonte de pesquisa sempre foi o Google. Ainda é, mas eu sei que a geração Z... Quando eu olhei, faz uns 2, 3 anos atrás, já 40% da geração Z pesquisava no TikTok ou no Instagram para comprar um produto. Então hoje eu tenho certeza que já está em 60%, já passou do Google. As pessoas pesquisam, e é isso que o Gustavo falou, é isso. Eu quero quero emagrecer. O que eu vou pesquisar? Termogênico. Ou vai pesquisar emagrecimento? Vai aparecer termogênico ali similar. Quero comprar uma creatina, vou pesquisar creatina. E aí a sacada foi dominar essas palavras com alta procura. Palavra-chave que, tipo, Cara, tem muita... É a sacada dominação de massa. É a sacada do podcast. Do podcast. Quem pegou, pegou. Tem gente que vai ouvir e vai falar... Não entendi agora direito. ouça aí, eu vou reforçar pra você que tá ouvindo, pô. Desde o D0, quando o Gustavo foi ter a ideia da marca, ele pensou no termo. Ele falou, cara, qual é o termo que tem mais busca? Já tem volume? Como é que funciona? Por causa da habilidade SEO. Cara, termogênico. Cara, eu vou inventar um produto termogênico inovador e vou usar os creators para poder disseminar e eu tomar o território. Eu ser o dono dessa palavra-chave. Cara, e ampliar muito também o seu leque de palavras. Então, dentro de termogênico, aí começa a vir termos, como o Mota falou, emagrecimento, inibidor de apetite. Então, quando você começa a ver, é um leque tão grande de volume de pesquisa, porque, beleza, termogênico, a média de 100 mil. Mas se eu for pegar todas, estamos falando de milhões e milhões de buscas mensais para termos diferentes. É o mesmo público, com o mesmo objetivo, né? Ele tem a mesma... Cauda longa. Cauda longa, são as long tails, né? Palavra-chave de cauda longa. Então, a pessoa começa a pesquisar vários termos, mas o objetivo final dela é o mesmo. Pô, eu quero emagrecer, eu quero inibir o apetite. Mas Café para emagrecer, bebida para emagrecer. Exatamente. Então, ela chega no mesmo conceito. Mas aí, quando ela entra nesse loop, ela engaja com um conteúdo desse, já era. O algoritmo começa a mostrar. Aí aparece a menina mostrando antes e depois. Aparece uma micro-influenciadora ali falando sobre o produto. E começa. Aí ela fala, não, eu preciso desse produto. Entendeu? Tipo, não é nada forçado, é algo natural. Só pesquisem aí depois. Coloca aí termogênico no TikTok. Vocês vão entender um pouco do que a gente tá falando aqui. Vocês vão ver muito vídeo de um café como esse aqui. A gente tá tomando aqui, ó. Vocês vão ver um exército de meninos mostrando. Estamos tomando o café do Gustavo. Um brilho, inclusive. A altura que a marca merece, pô, na taça. É água. Na taça, pô. Quem é que toma café na taça? Só a gente. Só a gente. Merece, é um produto animal. Muito bom o produto.
Eu nem sou fã de café, mas é absurdo. A fórmula ficou muito boa, a energia que dá, acelera. Às vezes eu tomo pra ir treinar, dar uma suada. E uma boa. coisa que a gente sempre fala nas marcas virais, e principalmente nas que mais deram certo no ecossistema, é que você não vende uma tabela nutricional. Exatamente. Não é uma tabela nutricional. Você tem que incorporar esse produto na rotina da pessoa. E qual é o ponto-chave para você conseguir incorporar um produto na rotina da pessoa? Sabor. Exatamente. Sabor. É o fator número 1. É o fator número 1, é a primeira experiência, a primeira contato que a pessoa tem com o seu produto é o sabor. E quando a gente entendeu isso, foi que parou de vender cápsula. Falou, cara, cápsula não tem sabor e ninguém acorda pensando em tomar uma cápsula todo dia. Mas um café que tem o sabor de chocolate e que eu consigo tomar de manhã, que ele vai inibir o meu apetite, vai ser termogênico, eu ainda vou parar com a vontade de comer doce, vai me desinchar. E vai, cara, eu quero tomar isso todo dia. Acelerar a constipação. Eu quero tomar todo dia. Porque o sabor, que é uma coisa que as pessoas não olhavam, é um fator relevante para as pessoas tomarem o seu produto todo dia. Show. E é algo que sempre se preocupou muito. É, eu sempre até que eu não acabei comentando, mas eu já tive 3 hamburguerias. E quando a gente ia fazer anúncio pra essas hamburguerias, a gente fazia muito o quê? Food porn. Aprendi o conceito, food porn, que é o quê? Pô, a pessoa olhar e ficar com desejo. Então, tipo, todo produto eu sempre busco botar um splash. E aí agora eu aprendi uma coisa muito top com o Bruno, a gente fez uma call, ele tava me falando até pegou como exemplo a Olipop. Uma marca americana que teve um faturamento ali avaliado em mais de 500 milhões agora por 1,9 de dólares por conta de uma mudança. Porque, exemplo, a Olipop, igual o Bruno... Me corrija se eu estiver errado. A Olipop, tipo, focava no... Exemplo, refrigerante digestivo. Perfeito, eles mudaram. E depois ele focou no design límbico, que o Bruno me explicou muito bem sobre isso. Isso é top. Que eles focaram no sabor. Então eles associam o produto, exemplo, a um picolé, associam o produto a uma fruta. Então você olha, Um drink. você tem a referência da fruta, do picolé, ao invés de você olhar aquilo como algo ruim, entendeu? Top. E eu aprendi isso com ele, já implementei, a gente tá voltando tudo em prática. Isso que é a grande sacada. Quando o Bruno entendeu isso, ele me ligou e falou, irmão, você não vai acreditar no que eu acabei de entender. Por que alguns produtos geram um resultado tão interessante na cabeça das pessoas de forma imediata. Aí quando ele começou a me explicar, o miserável é um gênio. Eu vou explicar, porque assim, é uma questão de neurociência. O ser humano, ele tem 3 cérebros, tem 3 zonas no cérebro. Ele tem o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro do homem, cara, animal. Tem que sobreviver. Assim, é tipo um tigre. O tigre, se ele sentir fome, ele vai ver um pedaço de carne, ele vai comer, ele vai ver uma perna de um ser humano, ele vai comer. Sim. Porque ele quer matar a fome dele. Então é instintivo. O outro ponto que ele tem da outra parte do cérebro é o neocórtex, que é o quê? É o lógico. E o neocórtex tem um problema. Ele é lento de tomar decisão. Exemplo, se eu perguntar para você aqui quanto é 27 vezes 148, ativou seu neocórtex. Você vai parar e vai pensar, caramba, para chegar na decisão você demora. Sim. Por isso que as pessoas elas vendiam muito marca, produto, utilizando copies longas, que iam convencendo a pessoa de maneira lógica que aquele produto era para ela. Só que tem uma zona que ela é imediata, que é o quê? É o cérebro límbico, que é o cérebro que ativa as emoções. Então, quando eu tenho, por exemplo, se eu fizer uma collab do Dreams Coffee com a Copenhagen, eu vou vender muito mais Dreams Coffee, porque eu posso colocar o sabor, língua de gato no Dreams Coffee, e as pessoas vão olhar assim, caramba, já gerou, é gostoso. Efeito imediato. Não tem uma objeção de desejo. Tem uma objeção de entender. Ela vai desejar de forma imediata. Porque você fala com as emoções da pessoa. Você não fala com a lógica. E a gente entendeu hoje que a gente tem menos tempo para convencer uma pessoa no digital. É muito menos tempo. Todo mundo fala, o hook é o segredo. O mais óbvio. O hook é o segredo, né? Os 3 segundos é muito tempo. Cara, 3 segundos é uma eternidade no digital pra você convencer a pessoa a assistir um vídeo. Exatamente. Mas quando você olha para um produto, essa daqui é legal, Gustavo, eu falo numa palestra minha. O ser humano ele tem a capacidade de processar 25 imagens em 1 segundo. Caraca. 25. O olho humano, se eu olhar aqui, ó, eu vejo o urso, eu vejo o LED da Before You, eu vejo o Mota, eu vejo 25 coisas diferentes. Então, para a pessoa decidir ou sentir se o seu produto é bom ou não, é em 4 milésimos de 1 segundo. Se você erra no design do seu produto, você
tem mais dificuldade de vender o seu produto. Se você erra na cor que você escolheu para a sua embalagem, você gera uma sensação, uma emoção diferente e dificulta a venda. Então, quando a gente aliou, o Cris fala muito isso, pela primeira vez na história, o branding, que é você construir imagens e fazer uma imagem forte, tá de mãos dadas com a performance. Se você coloca branding e é bom de performance como é Gustavo, pô, acontece isso aí, explosão. É o que eu sempre falei pra ele. Resultado absurdo, né? E, tipo, exemplo, a Carmed fez isso. É, Pegou o Fini, né? o Eu ia falar Fini isso. e tangibilizou isso no hidratante Uma labial. memória... Exato. Remete a uma É uma memória, memória de emocional. infância, É um- emocional, que tá ligado ao sistema límbico. Exato. E é memória isso que emocional. várias marcas vêm fazendo. A Oakberry tá fazendo muito isso. Tá criando a conexão, Collab. do sabor e tal. Então tá criando essas collabs, tipo, com essa narrativa de trazer o design límbico. Quando o Bruno falou, mano, eu comecei a estudar. Falei, vou estudar. Deixa eu entender isso. Isso é top, Já velho. vou botar já botei em prática. Até nas marcas novas que a gente tá lançando, que o Bruno tá cuidando disso, a gente tá... Todos esses traz esse fator. Tentando, né? Todo mundo que eu mostro as embalagens, assim, dos novos produtos, eles olham e falam, caraca, Imediato isso já. aí é muito bom, Eu pô. gostei disso, não sabe nem o que é. Ele não Eles nada. nem sabem, mas eles olham e falam, caraca, é bom. Entendeu? E, Nem precisa falar muito, né? aí eu nem conhecia, nem sabia o que era design límbico e tal, mas aí esse conceito eu trouxe dos restaurantes lá, das hamburguerias. Que é o food porn. É, o food porn. Por isso que eu sempre- É o mesmo, você fala com a mesma zona do cérebro. E é isso que, por isso que eu sempre, quando eu ia fazer um produto e tal, eu falo, cara, tem que ter um splashzão, a pessoa tem que olhar ali, tipo, ver um chocolate, ver isso. Despertar alguma emoção. E ela olhar, ela ficar com vontade, falar, cara, isso deve ser muito Deve ser gostoso, muito esse gostoso. produto é muito bom. Então, até dentro das páginas, dos produtos ali, a gente foca muito nisso, em trazer esse sabor, a pessoa olhar. Até eu vou trazer um case muito rápido, tipo, de o que a gente fez no Grim, um exemplo. A gente aumentou nossa taxa de conversão em 1%, depois que a gente tirou antes e depois. Exemplo, que o Grim é um suco verde voltado para inchaço e digestão. A gente aumentou nossa taxa de conversão em 1%. Assim, pô, pegar um volume alto, 1% é muito no digital, muito. Dobra essa taxa É, de conversão. mano, a gente dobrou. A gente taxa saiu de de conversão. R$1.000 no dia para 35 mil no dia. Tipo, isso, aumentando o fluxo do nosso tráfego e jogando pra uma página que tava convertendo mais. E só foi uma mudança específica. Tipo, eu nunca cheguei a contar isso pra vocês, mas foi o que? A gente tirou os antes e depois, que tinha uns antes e depois. Antes eu tava inchado assim e depois eu tava assim. A gente tirou isso e colocou só food porn do produto. Exemplo, a taça Bizarro, com as frutas, a gente tirou foto profissional, as fotos do, exemplo, videozinho, tipo, fazendo a bebida, tipo assim, a pessoa olhar e, tipo, trazer a semelhança, exemplo, antes era de uva verde, então as fotos bem profissional, assim, ó, trazendo essa refrescância do gelo, do copo com as bolhazinhas e tal. Então a gente trouxe essa referência e isso aumentou em 1% nossa taxa de conversão. E o melhor, esse botão específico abaixo dessa seção, desse carrossel, é o botão até hoje dentro do nosso site que mais tem cliques. É loucura, mano. Velho. E foi um teste específico trazendo esse conceito de design límbico. Eu tirei, porque, pô, pra mim sempre, antes e depois, essas coisas é o que dá certo. Mas eu tirei, não tem antes e depois, pode entrar dentro do site que não tem promessa, não tem nada. Sofisticação. Mas foi exatamente isso. Colocamos fotos profissionais dos produtos top demais. e aumentou em 1% nossa taxa de conversão. Não, eu lembro As que foi- pessoas que foi- tinham medo de comprar, às vezes, por causa Cara, disso. Sim. Foi muito legal. Eu Que lembro que associa. eu tava na call do Gustavo, eu mostrei a página da Hold, que é a marca da mulher do Da Justin Bieber, Bieber. né? Exato. E aí eu falei, Gustavo, como que é as imagens que ela coloca ali na sequência do carrossel do produto. Sim. Cara, tinha tipo o líquido do negócio escorrendo no rosto, a mulher com a boca tipo bem Bem cheia de sensual, brilho, assim. bem sensual, uma cereja na boca da mulher e tal. Eu falei, Bizarro, cara, isso aqui fala com o cérebro limpo. E o Gustavo testou. E olha só, ele tirou os antes e depois, que é a promessa lógica. Que tava falando com É lógico, com lógico, racional, fala né? com racional, pô. E aí o Fala, racional pensa. Ele o fala, racional eu pensa. já vi isso aí em vários produtos. Qualquer detalhe que aquela imagem tenha que possa parecer falso, a pessoa vai entender, porque ela vai parar e analisar aquilo ali. O límbico não, ela passa na emoção. Tudo E bem. aí a reação é instintiva, é imediata, né? E o case em cima disso foi porque, suco verde. Tipo assim, deixa eu me dar até um que eu Aí, até tô com abri. o livro aqui. Cara, suco verde. Coloque no topo. Quando a gente traz esse conceito, será que é gostoso um suco verde? Então, dentro da página, até dentro da própria formulação, exemplo, eu coloquei vitaminas, tal. Exemplo, um complexo de vitaminas, tal. Greens e foods, tal. Aí a gente, dentro desse componente, tem espinafre, tem vários outros componentes.
Mas eu não coloquei exatamente, eu ampliei isso, porque se eu colocasse, exemplo, um detalhe específico desse exemplo, espinafre e tal, pessoa que não gosta de espinafre olhar e falar, mano, isso é muito ruim. Esse suco é horrível. Então, pensando nesse detalhe, pô, é um suco verde, será que realmente é bom? É gostoso? Aí eu falei, cara, bora quebrar esse padrão, trazendo fotos que, tipo, quebre essa objeção, porque tem um público que é analítico e o público que é visual. Então, o público que é visual, tipo assim, copy, a galera acha que é só texto. Mas copy é imagem. Copy tá ligado a muitos fatores. É um Copy vídeo, visual, né? é uma copy visual. Então, o que eu pensei? Pô, vamos quebrar a objeção do suco verde. Beleza, como a gente vai quebrar essa objeção? Tipo, trazendo a clareza do produto, tipo, assemelhando ele com frutas, assemelhando ele com coisas que as pessoas já conhecem. Saudáveis. Legal. E isso foi o que fez a gente... Comprova e ficar Não, e assim, e não é nem o lado saudável, porque talvez vamos dar um exemplo. Se o espinafre fosse o componente que desse mais resultado aqui dentro, logicamente você ia colocar o espinafre, porque o espinafre tem um ativo que ajuda no seu metabolismo. Só que quando você vai pro lado do sabor, o espinafre tem que ficar escondido, porque a pessoa não gosta de espinafre, ela vai tomar um suco com espinafre. Então, por mais que você tenha um ativo que vai dar resultado, aí vem uma sacada muito top. Seu produto ele tem que ser bom, ele tem que dar resultado. Então, os ativos aqui dentro tem que ser bom. É uma obrigação sua para você conseguir construir uma marca de fato, a pessoa comprar de novo. Mas pra você convencer ela de comprar, você tem que mostrar o básico. Exatamente. Eu vejo muita gente, Mota, construindo brand com a gente, que quer transformar o produto em uma bíblia de informação. Trazendo, tem isso. Cheio de informação, cheio de coisas tipo técnicas que as pessoas não entendem, elas não querem. E o que a gente entendeu? Quanto menos informações a gente coloca na embalagem ou no topo da página, com a promessa mais ligada a ativar os desejos, mais fácil fica de você vender o produto. Mais fácil é para você vender a marca. Então, Gustavo, prova aí tudo que ele está aplicando, tudo que ele está implementando. Eu lembro quando ele fez o Grime logo no início, o cara tava curioso. Eu falei, mano, esse bicho tá fazendo o quê, velho? Porque esse produto tá legal. Tipo, eu vendo de fora, falei, cara, construiu uma ideia massa. Então, eu tomo o Grime em casa, é gostoso, e eu só continuo tomando porque é gostoso. Exatamente. Tem hora que não é nem mais o benefício, pô. Você desinchou, você tá bem, um dia você tá disposto, eu falo, pô, eu tô acostumado, vou tomar o Grime. Eu peguei um case desse, foi que eu sempre gosto de ir na Belmundo e outras lojas. Toda hora eu tô comprando produto. Exemplo, a gente tá lançando a marca agora de dermocosméticos. Eu tô toda hora indo, exemplo, na Sephora, em outras lojas, tipo, comprando vários produtos pra mim, tipo, gerar input pra mim. Aí, uma vez eu fui lá na Belmundo, aí eu perguntei pro cara bem assim, beleza, quais são os produtos que mais vendem? Aí ele, esse. Aí eu, beleza, mas eles são os mais saudáveis, assim, tipo, não tem açúcar, não tem nada dele. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. A galera prefere sabor do que um produto bem, vegano, isso e aquilo. Então ele falou, cara, as pessoas preferem sabor. Querendo ou não, tipo, a pessoa compra uma vez ou outra e tal, beleza. Mas depois, o que vai manter ela comprando de forma contínua, né, aumentando a LTV, é o sabor. Então isso ficou muito na minha mente. E até um dos princípios, pra gente lançar qualquer produto, eu foco em 3 pilares. Que é o quê? Ser um produto prático, ser um produto visualmente atrativo e ser um produto gostoso. Principal. Se não tiver isso, a gente não lança. E ele tem que ter pra mim, eu sigo esses 3 princípios. Se o produto não tiver, eu não lanço. Prático, por conta atrativo e gostoso. Exatamente. Se não tiver, eu não lanço. Porque eu já vejo que, tipo, tem uma tendência muito grande, além de estar desalinhado com o que é nosso slogan da marca, né? Ser prático, ser visualmente atrativo e gostoso. Tipo, se eu sair desse conceito, a marca sai do nosso princípio de produtos. Legal, irmão. Muito legal ver a jornada do Gustavo, né? Tudo que você se transformou aí. Eu acho até, pra gente ir caminhando já pra finalizar, já passamos de 1 hora. Acho que é interessante, irmão, você falar que é algo que eu vejo, né? A gente viu de perto, né? O tanto que você, tipo, evoluiu, né? Como empresário, depois que você entrou nessa jornada. Sim. Mas, tipo, pra você, assim, velho, tipo, o que você aprendeu sobre você mesmo depois que você decidiu entrar nesse mundo de começar a construir uma marca? Tipo, a meio que passar a sua ideia através de uma linha de produtos, ou não só o produto, mas tudo que é criado em volta. Mas o que você aprendeu sobre você mesmo? Assim? Eu acho que é legal essa pergunta, tipo assim, o que lançar uma marca melhorou o Gustavo? Caraca, tudo.
tanto financeiramente, né? Que, tipo, até foi com o Chris, que ele tava falando, mano, beleza, tu ganhou muito dinheiro assim, mas quando você vendia no direct response e tal. Mas beleza, quanto que ficou? Eu falei, mano, nem sei. Nem, tipo, nem tinha noção. Porque, tipo, sei lá, tipo, não é um dinheiro que tem propósito, né? E quando eu comecei a criar marca, eu comecei a focar, eu falei, beleza, vou colocar, deixar dinheiro aplicado aqui e tal, parado, e vou, tipo, começar a alavancar, eu quero criar, fazer, tipo, exit, né, tipo, meu objetivo é, tipo, criar, meu intuito é esse, é criar marcas com o objetivo de criar um ecossistema e fazer exit futuramente, entendeu? Mas, cara, mudou muito, assim, a minha forma de viver, tipo, tranquilidade. Até pra trazer a palavra exata, foi tranquilidade. Porque, pô, antes pra mim a minha vida era corrida demais, pô. Hoje continua sendo corrida e tal, porque eu me forço a isso. Mas me trouxe muita tranquilidade por eu acordar sabendo que, pô, minha conta de anúncio tá de boa. Eu tenho o Facebook tem um limite gigantesco com a gente. Mais de 400 mil reais lá, liberado lá, pré-pago, pra gente rodar no Facebook. Não tomo bloqueio com facilidade. Não, nem tomei. Até hoje eu não tomei bloqueio com Adrins. Então, antes eu acordava todo dia assim, agoniado. Caraca, as contas caiu, que não sei o que, loucura, tipo. Aí eu ficava com aquele negócio na mente, cara, pô, será que esse produto realmente é bom, assim, que eu tô vendendo? E eu ficava, pô, mas todo mundo tem igual e tal. Aí eu sempre fiquei nesse raciocínio, assim, tipo, nada lógico, sabe? Ficava pensando, mano, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Então, de forma geral, assim, até como empresário, tipo, pra mim fazer conexões, né, tipo, fazer network com vários outros. Mudou também. Mudou muito. Tipo assim, a galera chega em mim, chega muita gente, assim, fora da curva, assim, que eu falava, caraca, eu ficava, mano, esse cara é foda, e hoje o cara chega, mano, caraca, eu te acompanho e tal. Eu falo, caraca, sério? Mas, tipo assim... Eu tô lá na minha caverna, lá trabalhando. A galera, tipo, direto, chega uma galera muito massa, que vem falar, tipo, com esse intuito. Respeitam por conta do que a gente tá construindo. Então, pouco antes, eu tinha uns resultados muito doidos, só que, tipo, ninguém chegava. Ninguém sabia e, mesmo se soubessem, eles diziam, beleza, isso aí não tá ligado. Moleque fazendo isso. Tem muita gente. Agora, tipo, eu vejo que eu, tipo, eu sou empresário. Tipo, eu crio negócio, a gente tá mudando muitas vidas, tipo, e principal pra mim é ver essa mudança de vidas. Pô, ver pessoas, direto a gente recebe depoimento de, exemplo, tempos atrás agora, uma mãe que conseguiu pagar o tratamento do filho, tipo, virou creator nossa, conseguiu pagar o tratamento, mudou de cidade pra pagar o tratamento do filho. Tipo, hoje não tá atuando 100% como creator, que tá dando todo o apoio pro filho, mas, cara, o áudio dela assim, eu não sei se o Rica chegou a te mandar. Cara, pagou o tratamento do filho, ela agradecendo, falando que, tipo assim, toda a reserva, ela deixou uma reserva como creator, tava, tipo assim, ela vendia mais de 15 mil todo mês, no orgânico. Então, toda essa reserva que ela construiu, ela conseguiu pagar o tratamento do filho dela. Mas quando ela mandou ali, eu falei, cara, a gente tem que alavancar cada vez mais isso. Porque, tipo, muita vida sendo transformada por decisões, né? Tipo, uma decisão mudou tudo. Tipo, não a minha vida, mas a vida de várias outras pessoas, entendeu? De várias creators, de várias outras pessoas que estão alinhadas, funcionários, né, que estão junto com a gente. Então, eu vejo mais nesse lado, tipo, é massa falar, tipo, cara, é tudo, como fala, tipo, tudo agora brilha e tal. Tranquilidade, sua pô. Família, tipo assim, você respira a marca, sua família sabe que sua mãe tem orgulho que você vende. Exatamente. Sua irmãzinha sabe, igual você falou, a irmã do Gustavo tem 4 anos, falou que ela fala pra todo mundo, meu mano, sei lá, o Gustavo, o Guga, né? O Guga, ele tem um produto, ele vende isso, ele faz aquilo, ele vende um café. Então ele fala que ela explica o que ele faz. Isso não tem preço. E no mercado, que a gente vê assim, pô, tu acha mesmo que é uma irmãzinha por 4 anos, ou outra pessoa vai falar o que o irmão vende, ou algo do tipo? Não. Ou o que o pai faz? Então são coisas que não tem preço. Não tem preço. Pode colocar bilhão. Não adianta você só ganhar dinheiro com esse tipo de oferta. Você nunca vai ser empresário. Eu tenho falado por Mota, cara, você só é um empresário de verdade quando você se torna dono de marca. Quando você tem uma marca, todo grande empresário tem uma marca. Exatamente. Isso é forte. Todo grande empresário tem uma marca. Então, se você quiser continuar sendo empreendedor, tá aí no empreendedorismo digital, né? Um oferteiro, um cara que tá rodando uma oferta ali e tá vivendo esse loop de, pô, acordar de manhã e desesperado, meu Deus, caiu minha conta. Meu Deus, acabou minha operação. E agora, como é que eu vou resolver isso? Se você quiser continuar vivendo isso, tendo burnout,
ganhando dinheiro, não sabe onde bota, não sabe pra onde tá indo o dinheiro, continua aí, velho. Porque aí não é ambiente. Agora, se você quiser se transformar em um empresário de verdade, como o Gustavo se transformou, cara, a transformação do Gustavo é absurda, velho. Em tudo, pô. Você conversa com o Gustavo é um cara diferente. Você vê o Gustavo se veste diferente, ele se comporta diferente, porque a mentalidade dele mudou. Exatamente. E ele tá ganhando tanto dinheiro quanto antes, só que agora ele vê isso acontecer, ele tá vendo o futuro, ele tá construindo algo forte. Imprevisibilidade. Então, se você quer ser um empresário no digital, construa uma marca. Exatamente. Porque todo empresário é dono de marca. É dono de marca. Caraca, forte isso aí. E, tipo, Isso não, é forte, e não e às vezes castelo... a gente não quer aceitar, né? E não um castelo de areia que tu vai construir agora e vai cair amanhã. Tipo, não é uma oferta que você vai, tipo, pô, vou escalar hoje, beleza, ficar dias e dias e dias ou meses tentando validar algo, testando, fazendo 1001 teste AB pra, tipo, chegar em uma conclusão, escalar um pouco, ser depois copiado. Tipo, não é isso. Você vai construir algo, vai ter o mesmo esforço. Cara, tem até menos esforço do que fazer isso. Bem menos esforço, pra ser bem sincero. Tem menos esforço que você pegar e ficar criando um monte de ofertas. A gente tava falando isso num outro episódio. É tão, depois que você entende que é tudo uma questão de mentalidade, você coloca em prática. Cara, tem gente que fica se matando lá, velho, querendo um monte de oferta, 300 perfis de Facebook, contratando indiano pra fazer conteúdo. Velho, e enquanto isso, a gente, igual eu tava falando do case lá da Big Boom, a gente, pô, passou 30 dias na Europa e foi um mês que bateu recorde de vendas. E a gente, o Gabriel não tava acostumado, né, com marca. Falei, irmão, que merda é essa? Eu não trabalhei nada esse mês, a gente bateu recorde de venda. O que tá acontecendo? É loucura. Aí eu falei, velho, esse é o mundo de marca, pô. Quanto mais energia você gasta, mais o negócio cresce. E aí você hoje tem paz. O Gustavo, ele é um dos caras mais dedicados, assim, que a gente conhece, de esforçado. Gosta, né? Se diverte trabalhando. Só, cara, um cara igual a ele, se divertindo trabalhando com aquilo que ele gosta e aquela energia que ele tá gastando, ela vai se perpetuar, cara, isso vira uma tem valor, né? A energia, tipo, não é energia temporária, é energia que, tipo, vai ter valor. Pô, tô me esforçando aqui e tal, tô construindo. Tipo, tá gerando visibilidade. Com certeza. Então tem marcas olhando, tem fundos olhando, tem pessoas olhando. Então, tipo, cria algo assim que, pô, faz total sentido eu estar me esforçando, realmente estando focado ali pra realmente construir algo que vai perpetuar ainda mais. Irmão, e o que você acredita que vai separar, velho, os que vão crescer nos próximos anos para aqueles que não vão conseguir crescer, vão parar no tempo? Quem construiu um negócio sólido, igual o Bruno falou, como é que é? Todo empresário é dono de marca. Todo grande empresário tem uma marca, né? Então, tipo, construir uma marca, construir um legado, tipo, e até é isso também que foi um dos motivos, eu querer construir algo que as pessoas iam me conhecer por isso. Caraca, nossa, o cara construiu tal coisa. Ficava encabulado, ficava, mano, olha, esse cara construiu isso. Olha, exemplo, Steve Jobs ajudou a criar Apple, tal, iPhone, MacBook. Eu falava, cara, eu quero fazer isso. Né, eu quero não isso. É impossível. Eu quero deixar um legado que as pessoas vão olhar e falar, mano, olha o que o cara fez. Primeiro Entendeu? café termogênico do Brasil. Começar a trazer uma narrativa. Já ia falar, a próxima marca que vai ser a primeira também, mas não vou falar. Primeira partilha. Só isso. Então, tipo, trazer coisas novas que realmente tem valor, né? Top, irmão. Muito bom, mano. E agora, olha, acho que é até legal você olhar para aquela câmera ali e deixar um recado, né? Um recado que você deixaria pro Gustavo de 4 anos atrás, ou o Gustavo que estava lá começando, que você gostaria de ouvir. Então fala algo que eu tenho certeza que vai transformar alguém que tá lá do outro lado. 4 anos? O Gustavo lá no começo, lá quando você estava batalhando, lutando. Deixa um recado que você gostaria de ouvir, né, se você estivesse naquele momento. Sim. E considerando que tem vários Gustavos lá do outro lado que estão na mesma luta, que estão, às vezes estão tendo resultado, ou estão no começo de sonhar e tal, mas precisa ouvir uma frase de alguém que já viveu muita coisa. Então, primeiro, constância. Eu falaria pra ele, primeira coisa, mantenha constância todos os dias. Tenha sede de conhecimento, estude muito. Vai escutar muita crítica, tipo, minha família, todo mundo falava, cara, tu é louco, tipo, essas coisas que você tá fazendo, eu não vejo, tipo, sentido nisso, tipo, não acho que isso não vai virar, né? Tipo, minha família, tipo, chegava na minha mãe e falava que eu tava com depressão, pô. Ele só fica trancado dentro do quarto, tipo, será que realmente essas coisas que ele tá falando é verdade? Então, tipo, durante muito tempo, minha família, tipo, achava que eu tinha algum problema, pô. Não, tipo assim, ele
a maioria falava, não quer trabalhar. Tipo, o Gustavo, tipo, não quer trabalhar por conta que... Só fica no computador. Só fica no computador, não quer trabalhar. Então, tipo, eu escutei isso durante muito tempo. E, às vezes, tipo, eu dava uma desanimada. Eu falava, cara, será mesmo que, tipo, isso vai dar certo? E também teve muito a parte, tipo, evangélica, assim, sabe? Tipo, todas as igrejas, assim, que eu passava ou ir conhecer, ou algo do tipo, ou na igreja que eu frequentava, sempre que ia um pastor novo, tipo, ele falava pra mim, falava, ó, você vai ser isso. Falava já o que eu ia ser, cara. Falava, ó, tu vai ter um carro que todo mundo vai achar que você roubou esse carro. Você, tipo, vai morar numa casa que tipo, ninguém vai acreditar que você mora numa casa, tipo, saindo da realidade que você saiu. Então, tipo, isso já acontecia. Tipo, já tinha... isso já tava escrito, sabe? Mas daí eu tinha que ter fé e constância. Tipo, realmente fazer acontecer. Tipo, ninguém vai fazer por mim. Tipo, e isso que eu quero deixar. Tipo, ninguém vai fazer por você. Então, você tem que fazer o quê? Ter sede de conhecimento, constância, sem parar, todo dia é um dia. Tipo, então, de domingo a domingo, focado. Tipo, esquece. Vai, festinha, nunca fui pra festa, nunca bebi bebida alcoólica, nada. Então, tipo, é focado, tipo, trazer a mentalidade do Cristiano Ronaldo. Tipo, se você quer ser, quero ser o maior empresário do Brasil, beleza. O que os maiores empresários do Brasil estão fazendo? Será que eles estão sentando em qualquer mesa? Será que eles ficam, só estudam 2 vezes na semana? Será que que eles estão fazendo? Então, tipo, eu sempre analisei isso. E eu ficava vendo histórias. Por que o Steve Jobs fazia? O que o Bill Gates, o que o Flávio Augusto, o que o Malta, o que essa galera tudo faz? O que eles fizeram de diferente para chegar lá? Então, eles abdicaram de muita coisa. Então, outra coisa, você vai ter que abdicar de muitas coisas para você chegar onde que você almeja. Não é assim da noite pro dia que você vai pegar e, tipo, é isso. Estourei. Não foi assim. Tipo, você vai ter que, tipo, gerar esse conhecimento, que vão gerar inputs, que vai fazer, tudo vai se ligar. Tipo, às vezes você acha, eu fiz uma coisa que não deu certo, caraca, não sei por que eu fiz isso. Não, isso não é um erro, isso é um aprendizado. Então, beleza, eu fiz isso, não deu certo, então você pega esse conhecimento, uma hora ele vai servir. E minha mãe sempre falava isso pra mim, Gustavo, as coisas, tipo, não tá dando certo e tal, mas continua porque, tipo, isso uma hora vai fazer sentido, uma hora isso vai agregar em alguma coisa pra você. Exemplo, só pra trazer esse gancho, tipo, exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu tinha criado um blog, que era de curiosidade, era o 5 Tudo. Só que, tipo assim, o objetivo que eu queria com esse dinheiro era um objetivo nada a ver, pô. Tipo, era um objetivo que ia me prejudicar, sabe, na vida. E esse dinheiro, na época, no meu primeiro mês, eu tinha feito $8.000 com esse blog, que era 5 curiosidades. Aí, 5 curiosidades de Dubai, 5 curiosidades disso. Mas o que acontece? Eu fiquei preso naquilo durante muito tempo, pô. Tipo assim, com aquele erro. Caraca, não deu certo. Tipo, eu focava só no erro. Minha mente ficou focada no erro durante muito tempo. Caraca, não deu certo. Se tivesse dado certo, só ficava nisso. Eu não seguia. Eu não tentava algo novo. Tipo, eu não conseguia, tava ancorado. Tinha uma âncora na minha perna e eu tava ali. Tipo, caraca, nossa, se eu realmente conseguisse sacar o dinheiro que era pra eu estar ganhando. Aí eu fiquei preso nisso e não conseguia seguir. Então, outra coisa é, tipo, abrir mão. Vai ter que abrir mão. Caraca, mas eu tentei no mercado, fiz PLR, dropship, fiz isso e aquilo. Você tá preso nisso. Tipo, e não deu certo. Tipo, tentar algo novo. Realmente executar. Action, tipo, day one, né? Todo dia. Tipo, qual será o seu primeiro dia da mudança da sua vida? Entendeu? É uma tomada de decisão. Legal, então, ter essa tomada de decisão também é muito importante. Aí a história do Gustavo é igual a gente fala, até o Cris estava falando, que o Gustavo é um dos caras mais dedicados e sangue no olho, assim, que a gente conhece. A gente sair, depois de acabar esse podcast, a gente sair, jantar e tal, e chega em casa meia-noite e meia, 1h da manhã, ele senta no computador e vai estudar. E vai estudar, vai aplicar, vai estudar coisa nova. Então, é uma dedicação fora do normal. E é um diferencial. Resultado fora do normal. Um resultado fora do normal e pronto. Não tem segredo, né? Só aplica. Aplicar, estudar e aplicar e tomar decisões. E, mãe, qual que... A gente encerrar, assim, qual que são os seus próximos passos, assim, onde você se vê daqui 3 anos, sei lá? Forza Under 30. Essa é a palavra. Meu objetivo é esse, tipo, construir isso. Tipo, eu vi aqui... Tem 5 anos pra isso. Meu objetivo 100% tá focado nisso. Tipo, caraca, como eu vou entrar lá? Criando coisas novas, fazendo projetos que eu acredito e deixando um legado.
Então eu sempre soube que eu só ia entrar fazendo isso. Então eu já tenho delineado isso antes dos meus 18 anos, eu já falava, eu vou ser Forros Under 30. Meu objetivo é central, é esse. É isso que eu tenho na mente. Aí eu falo, cara, eu vou chegar lá, mas, pô, todos os dias eu vou estudar, todos os dias eu vou continuar e todos os meses eu vou criar algo novo. Tipo, não um produto novo, algo Sim, tipo, mas eu vou tentar inovar, tipo, muita coisa pra mim, tipo, chegar lá, tipo, ser a obrigação deles e me colocar lá dentro. Falar, não, ele tem que estar aqui porque, tipo, os caras me se sentir, tipo, errado e não me chamar pra estar lá, entendeu? Então, meu objetivo central é esse. Top, mano. Muito bom, mano. E pra fechar, como que você vê que a Be4U te ajudou nesse processo, né? Não só a plataforma, mas além da plataforma, mas todo o ecossistema te ajudou nesse processo que você vive hoje de construir sua marca e tá com a gente? O principal relacionamento, tipo, pessoas. Eu sempre falo isso pro meu time também. Relacionamento é tudo. Então, primeiro, ter conhecido o Mota, o Bruno e várias outras pessoas que realmente me deram estralos, assim, tipo, starts que mudaram minha linha de pensamento. Entendeu? Então, tipo, não é a tecnologia. É o relacionamento que foi construído. Eu sempre falo isso, direto, em tudo. Conversando com o Gabriel, com outras pessoas, eu falo, cara, o diferencial de vocês, central, é a maneira como vocês tratam as pessoas. E é pessoas, pô. Tipo, não tá ligado, No final, pô. o produto, né? né? Tipo, não é a tecnologia, não tá ancorado na tecnologia. Tem vários. Isso aí, Tecnologia é consequência. commodity, né? Tipo, é relacionamento. Então, é o relacionamento, o carinho que eles têm comigo, tipo, tudo que foi feito, assim, os contatos que vocês trouxeram até mim, tipo, que foi ancorando, isso foi o diferencial pra mim, foi o relacionamento. Acredito que se não tivesse, se a gente fosse falar, se não tivesse esse ecossistema, né, às vezes não teria a Dreams. Porque nasceu aqui. Não teria. Não, realmente não teria. Foi relacionamento, foi pequenas mudanças, uma conversa ali que mudou, foi um estralo novo que fez eu mudar uma tomada de decisão. Exemplo, o novo produto que a gente vai lançar, eu tinha uma ideia, um conceito, só que foi com uma conversa, aquele dia que a gente foi de Wake, com o Bruno, assim que eu mudei. Eu falei, mano, entendi. Aí já tive uma conversa com o Gabriel, que já me deu outro estralo, que eu já saí, fui conversando com o Rica no carro, falei, mano, é o seguinte, contrata tal pessoa e a gente vai fazer isso que eles falaram. Que ficou o Bruno, o Gabriel... foi o Bruno, o Gabriel ficou falando muito sobre isso pra mim e tal. Eu falei, beleza. Saímos, já falei, tomada de decisão. É isso, contrata lá, já tem a pessoa, coloca em prática. Então, é isso. É uma conversa, é o ecossistema, tipo, é igual você fala, tipo, é a comunidade que fez isso. Entendeu? Então, a comunidade me deu acesso, a comunidade fez eu ganhar muita grana, por conta que o foco é em realmente ajudar, tipo, não é em sugar. Perfeito. Vocês, tipo, não é aquele negócio de gerar inveja. Caraca, que, tipo, acontece muito. Já tive em plataformas, tal, e outros meios que a galera, tipo, caraca, o menino, meu mentorado, isso e aquilo, tá fazendo isso, tá gerando visibilidade. Tipo, vou minar ele. Tipo, não vou levar ele em tal coisa, vou fazer isso. Eu vejo muito isso. Então, tipo, eles tentam minar e não em ajudar no crescimento conjunto. E vocês focam nisso. Então, foi o relacionamento mesmo. Top, irmão. Muito bom, mano. É isso. Cara, muito feliz de ter você aqui hoje, nesse momento. É um marco pra gente ter o Gustavo renovado nessa nova skin, né? Nesse novo modelo. É, a nova skin. 2.0. 2.0. Cara, um cara que com certeza vai construir muita coisa. Esse sonho do seu Forbes Under 30, a gente não só vai sonhar junto, mas a gente vai ajudar a viabilizar isso, né? Que vamos chegar lá, porque é assim que a gente transforma os negócios, é por isso que a gente faz o que a gente faz. Exatamente. Então é muito bom você aqui, mano. Pô, é isso. Bom demais, bom demais. Galera, se essa história te inspirou de alguma forma, imagina o que você não consegue fazer com as ferramentas certas, no lugar certo, com as pessoas certas. Então a gente sempre fala que a Be4U ela é muito mais do que uma plataforma, né? Só uma plataforma de tecnologia, é um ecossistema. Um ecossistema foi criado para marcas de produtos que querem vender esses produtos com inteligência, querem gerenciar os seus negócios de forma totalmente controlada e, além disso, querem ter acesso a uma base de criadores de conteúdo, afiliados que vão ter acesso ao seu produto, que vão vender o seu produto, que vão impulsionar o seu produto e isso vai fazer você crescer cada vez mais. Acho que a maior força, o maior ativo que qualquer empresa pode fazer para outra pessoa, para outro negócio, é fazer ele vender mais. Então, hoje, o nosso ecossistema, né, a plataforma Be4U, ela foi criada para você que tem uma marca e um produto físico. E se você quer fazer parte desse ecossistema, fica o nosso convite, né, para você acessar o nosso site, be4u.com.br. É gratuito, a gente não cobra nada. E ali dentro você vai ter a oportunidade de ou criar o seu produto, vender o seu produto com a sua lógica, com a sua estrutura, usando toda a nossa tecnologia, o nosso checkout, toda a tecnologia de sprint de pagamento, para você gerenciar os seus micro e nano creators, criadores de conteúdo, micro influenciadores.
Então, tudo que você precisa, literalmente, tem ali dentro da Beef4U. E todas essas marcas, as marcas da Dreams, todas as marcas que passam aqui dentro do nosso ecossistema, elas alimentam esse ecossistema. E a Beef4U é o celeiro, é o oásis que conecta todas essas marcas do jeito certo, com a tecnologia certa, e conecta com esses criadores de conteúdo que também mudam as suas vidas. Então, eles ganham dinheiro, as marcas ganham dinheiro, e a Beef4U está ali no meio para centralizar e fazer tudo isso acontecer com muita maestria. E a gente convida você para fazer parte desse movimento também, para você criar sua conta e começar a mudar a sua vida. Como o próprio nome diz, né? Beef4U é um business for you, um negócio para você. Então, quando eu criei a Beef4U, a ideia era essa, era fazer qualquer pessoa que entrasse dentro da nossa plataforma, essa pessoa conseguia fazer dinheiro do zero, fazer um negócio do zero, seja afiliado, seja dono de marca, seja dono de um produto. Então é isso que a gente faz, esse é o nosso propósito e você é o nosso convidado para fazer parte desse ecossistema. Então é só clicar no link para você saber um pouco mais e lá dentro o nosso time vai te guiar. Então é isso, né? Foi top. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir. Gustavo, se a galera quiser te acompanhar, qual que é o teu Instagram? É @Gustavo... Gustavo Magalhães, mas Gustavo, @Gustavo Magalhães MS. Ah, MS. MS? MS no final. Então pronto. A gente vai colocar o arroba aqui. Sigam o Gustavo, sigam o @Criativo Bruno, @Matheus Mota e sigam a Beef4U, @Beef4U Oficial, que lá a gente está sempre compartilhando muito conteúdo sobre o nosso ecossistema. E eu tenho certeza que aqui com a gente você vai crescer muito. Beleza, você que assistiu até o final e teve um insight incrível com a história do Gustavo, conta pra gente aqui nos comentários. Vai ser muito bom saber de vocês, né? Vamos sortear aí, eu tô te perguntando aqui. Vamos sortear mais uma caixa de Dreams Coffee. Melhor história, melhor insight. Melhor insight. Caixa do Dreams Coffee Chocolate. Boa. Pronto, é um isso. mixer personalizado. Boa, caraca, caixa do Dreams Coffee com um mixerzinho pra você misturar. Então é isso, manda aí o seu maior aprendizado que você teve nesse episódio de hoje. A gente vai pegar o seu telefone ali e vamos enviar um produto pra você começar. Tamo junto. Valeu, pessoal, até a próxima e valeu.